Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a este webinar sobre as aves do Arouca Geoparque. Este webinar, à semelhança dos restantes que têm sido promovidos, integram um programa, que é a Biodiversidade do Arouca Geoparque, 12 meses, 12 temas. Este programa visa promover o encontro entre especialistas e os participantes, o público em geral, a sociedade, para que todos estejam mais informados e possam conhecer de uma forma mais particular diferentes espécies que ocorrem no nosso território, de maneira a identificá-las, a conhecer a sua importância e, desejavelmente, a contribuir para a sua conservação ou preservação. Como sabem, temos também um projeto de ciência cidadã, que tem já um número alargado de identificações e que até ao momento também tem nos permitido conhecer muitas espécies, algumas delas em perigo de extinção e outras ameaçadas. Portanto, para além da petentilha dos montes que todos já identificaram e sabem que foi identificada no nosso território por uma cidadã, outras espécies têm sido também anexas a esta primeira, nomeadamente uma recente, que é um feto, o Woodwardia radicans, também designado feto botão, que foi também por uma cidadã identificado no nosso território, o único ponto conhecido até à atualidade. Portanto, as boas notícias continuam a aparecer, naturalmente. Não procuramos somente as espécies em perigo de extinção e raras, procuramos conhecer a distribuição das espécies comuns também, porque, como sabemos, há uma forte interligação entre todos os seres e é isso que contribui para que os ecossistemas desempenhem as suas funções e prestem os designados serviços de ecossistema da melhor forma possível. Portanto, não me alongando mais na introdução, quero dar as boas-vindas ao Ricardo Brandão, que é um parceiro há alguns anos, quer da Associação Geoparque Arouca, quer do município de Arouca, que são então as entidades que estão a organizar este programa que hoje vos apresentei. E, portanto, Ricardo, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e por estares aqui neste serão para nos falar das aves do Arouca Geoparque e, sobretudo, para partilhar aquele que é o teu conhecimento sobre esta temática. Assim, não sei se queres dizer alguma coisa. Posso dizer já obrigado e é com todo o gosto que neste formato temos esta colaboração, tem sido geralmente no campo e acaba por ser também onde é mais fácil partilhar conhecimento, porque os participantes geralmente também aportam bastante informação e trocamos informação no campo. Não é tão fácil fazê-lo neste formato, mas convido já a que isso aconteça durante esta conversa, sempre que houver depois alguma contribuição ou dúvida em relação a cada um dos slides, vamos falar nesse momento e formar um diálogo interativo, tentando depois também ter a componente amanhã prática o mais forte possível, e eu falarei um bocado também daquelas espécies que à partida teremos como alvo amanhã, principalmente as menos comuns. Basicamente será esse o formato desta palestra e convido toda a gente a estar até ao fim e a participar. Muito obrigada. Então relembro, tal como o Ricardo já comentou, algumas das questões podem ser colocadas no bate-papo e eu vou intermediando para que sejam colocadas ao nosso especialista. Depois, no final, podemos abrir ao público para poderem fazer as questões de forma oral, se assim o desejarem. Portanto, Ricardo, vou então autorizar o compartilhamento que tinha aqui. Okay. Já está? Então. Creio que já estarão a ver, então. Sim. Sim? Já está. Bom, então, em primeiro lugar, só apresentar-me, sou Ricardo Brandão e sou um observador de aves. Profissionalmente trabalho como veterinário no CERVAS, que é o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens.
É um centro que se dedica essencialmente a esse trabalho de recepção e tratamento de animais feridos, incluindo aves, mas depois temos uma componente também de trabalho de campo, muito trabalho também de sensibilização e muitas parcerias também com diferentes entidades, e o birdwatching acaba por ser também uma área profissional. Portanto, junto aqui neste tema uma parte mais de gosto, de vício, de hobby, o que lhe quiserem chamar, com uma parte profissional também. Eu tentarei trazer para aqui a minha experiência com as espécies que irei referir, sem ter muita experiência de campo na Serra da Freita e no Arouca Geoparque. Basicamente, tem sido como resultado de saídas anteriores que temos realizado em parceria, que tenho conhecido melhor esta região. A minha região de montanha mais conhecida é a Serra da Estrela, é onde eu trabalho, Gouveia é a nossa base, e tentamos depois desenvolver este tipo de trabalho também na área do Geoparque Estrela, recentemente reconhecido, e há algumas coisas que são semelhantes, há outras que não tanto. Estava há bocadinho a falar com a Susana que há algumas espécies que surpreendentemente ainda não estão registadas aqui no Arouca Geoparque. Creio que é uma questão de tempo, é uma questão de haver também mais gente com os olhos nas aves no sítio certo, no momento certo, e isso, por exemplo, nas épocas de migração é importante, as pessoas que vão para o campo terem alguma noção também de como procurar aquelas espécies menos fáceis de detectar, e é sobre tudo isto também que iremos falar tanto hoje como amanhã. Podem consultar também o site que eu utilizei para recolher o máximo de informação, que é o eBird, Portugal Aves, é a melhor plataforma para este grupo que existe, ainda que o Biodiversity for All e o Naturalist tenham informação sobre aves, este acaba por ser o mais especializado neste grupo. E é também aqui que é reunido o contributo de mais pessoas que se dedicam à observação de aves. Para terem uma ideia de número, atualmente na área de Arouca estão registradas 122 espécies, é um número razoável, coloca a Arouca no top 10 do distrito de Aveiro, mas ainda faltam algumas, como eu dizia, por isso pode haver aqui uma melhoria nos próximos tempos em termos de número. Alguns dos locais estão considerados já como os melhores para observação, estão aqui também identificados neste gráfico, extraído também do eBird, além da área geral da Serra da Freita, depois há já pequenas áreas mais específicas, já têm sido reconhecidas como hotspot, e está compilada lá a informação, mas tudo isto também está em constante melhoria e aperfeiçoamento. Uma das coisas que eu tentei trazer foi também o máximo possível de informação resultante das atividades que tivemos em anos anteriores. Começamos em 2018 e depois 2019, no âmbito de Ciência Viva. Creio que não estou a dizer nada errado, Susana, mas vai-me corrigindo se houver alguma data que me falhe. Depois paramos em 2020 por questões óbvias, mas cá estamos de novo para dar continuidade num formato diferente, num projeto diferente, mas acaba por ser continuidade no tema. Como eu dizia, a fonte de informação também pode ser vossa referência para o futuro. Eu considero que o eBird é mais eficaz, mas sem tirar valor, obviamente, à parte do Inaturate. Simplesmente o que sugerimos a quem usa as duas é que, no caso das aves, ainda que dê mais trabalho, tente duplicar a colocação da informação, principalmente nas espécies menos comuns, porque ter uma espécie menos comum registada no Inaturalist que não esteja no eBird acaba por ser uma perda de informação num site que é o mais usado, mesmo também em termos de uso científico. E esta ciência cidadã é realmente fundamental para que plataformas como o eBird consigam transformar estes dados em ciência. E é isso que o eBird faz já há muitos anos, no que toca à divulgação científica das aves. Eu irei falar, tentando não ser muito exaustivo, de todas as aves que ocorrem aqui em Arouca, mas vou separá-las por grupos, para também não ser uma abordagem uma a uma, depois chegavam a meio que já não podiam ouvir e poderia não ser muito interessante. Mas abordando isto por ordens, e depois dentro das ordens mais numerosas, como é, por exemplo, a ordem de passeriformes, tentarei focar por famílias, pequenos grupos, indo buscar também algumas semelhanças, algumas espécies que depois podem ser trabalhadas ao nível da identificação. Sempre que houver alguém que tenha dúvidas, que até possam parecer à pessoa básicas, interrompam-me na mesma, porque é melhor trabalhar a partir daí. Eu imagino que o nível de conhecimento não seja uniforme, pode haver aqui pessoas que estejam um pouco mais no início, outras que já sejam observadores mais experientes, mas é importante tentarmos utilizar até as dúvidas mais básicas para melhorar a qualidade da transmissão da informação. Por isso, não se sintam acanhados, interrompam e perguntem tudo aquilo que vos vier à cabeça. Por outro lado, pode haver também coisas que eu diga que estejam erradas, nomeadamente a nível geográfico, a nível de presença ou percepção minha da presença de determinado grupo ou determinada espécie aqui na área da Serra da Freita, por exemplo, e se vocês conhecem melhor o território, tiverem alguma correção a fazer, sintam-se à vontade também para isso, ok?
Em relação à identificação, o que eu propunha também era que a vossa progressão nesta área fosse sempre fundamentada num bom guia de campo. É essencial tê-lo, ainda que seja muito importante ir para o campo, andar a ver aves com observadores mais experientes, tudo isso faz falta, mas depois ter um bom guia de campo, e fica aqui um exemplo daquele que, ainda que já antigo, mas tem havido várias edições, reedições e tem tradução em português, é o Guia de Aves, que tem aqui na imagem, da Sírio e Alvim, e em português é a melhor referência e a mais completa que podem ter. As melhores ilustrações, melhores descrições, e é importante estudarem um bocadinho antes de pegar no livro as partes do corpo de uma ave, a topografia de uma ave, porque é importante depois ter a noção da anatomia topográfica de uma ave para perceber bem os textos de um guia como este. Geralmente são textos muito compactos, com informação muito detalhada, até muito abreviada, usa-se muitas abreviaturas para reduzir a dimensão do livro, e portanto é muito importante ter a noção de que parte é que está a ser referida, e usar imagens como esta é muito importante. Em alguns grupos mais do que noutros, mas em geral é importante terem esse estudo prévio para conseguir tirar o máximo de proveito de um guia de campo. Mas reforço, isto é apenas uma parte do processo, a outra é ir para o campo sozinho, mas também acompanhado por pessoas mais experientes, e hoje em dia recorrer também muito à internet. Além dos sites como o eBird ou o eNaturalist de colocação de informação, há outros onde podemos ir buscar informação. E depois há também abordagens ao mundo das aves que podem não ser tão úteis noutros grupos, como por exemplo a abordagem auditiva, e isso também se pode hoje obter na internet de forma completamente diferente da que se obtinha há 20 anos atrás. Há um site, por exemplo, que é o Xenocanto, com X, Xeno-Canto, que tem os sons de todas as aves do mundo, gravadas e disponíveis, é uma biblioteca de sons fantástica, e é muito importante para quem quer evoluir também na identificação, ter em paralelo uma aprendizagem, melhor, quem quiser evoluir na identificação em geral, tem que ter uma parte de identificação visual acompanhada de um treino na identificação auditiva. Verão amanhã na saída de campo, como isso é muito importante, principalmente na época de reprodução, mas não só. Nós estamos agora na época de passagem migratória para muitas espécies, e todos os calls, vocalizações que muitas espécies fazem, são decisivos na detecção destas aves. Algumas delas muito esquivas, que se não soubermos os sons delas, é como se elas não existissem num determinado local. Vou começar então pelas primeiras, da ordem taxonómica que é proposta pelo eBird. Eu tentei seguir a ordem taxonómica que tem sofrido algumas alterações. Vocês até vão reparar que há aqui nomes científicos que até podem nem reconhecer, porque são alterações mais ou menos recentes. Eu tentei ter tudo o mais atualizado possível, e será essa a compilação também que eu irei começar agora. Em relação ao grupo dos anseriformes, ou seja, patos, ainda está muito pouco representado aqui na região. Só há registros e poucos de pato real, que à esquerda podem ver macho e fêmea, e neste caso, em princípio, será por falta de observadores, não é? Tem que haver mais registros desta espécie, que é comum. Por outro lado, em relação a outras espécies de patos, podem faltar grandes massas de água, que geralmente são o que atrai este tipo de aves. No que toca aos galiformes, há duas espécies registradas aqui, a perdiz e também a codorniz. Muito mais fácil de detectar a primeira, muito mais importante o som, no caso da segunda, para se conseguir detectar e perceber bem as densidades. A codorniz é uma ave muito difícil de ver, mas muito fácil de identificar pela via auditiva. Okay? Depois temos os columbiformes, pombos e rolas, e a maior parte dos que há em Portugal estão cá representados, obviamente. No caso da mais rara de todas, focar só aqui a rola brava, uma espécie que não será muito fácil de detectar em grandes quantidades, exceto talvez na época em que estamos agora, na migração, mas nessa altura será principalmente em zonas agrícolas que ela poderá ser mais abundante. Nas zonas de montanha não será tão fácil, terão que ir procurá-la geralmente para zonas agrícolas. Este ano, como já sabem, há uma paragem na permissão de caça a esta espécie, que é cinegética, mas que está em grave declínio em vários países, e portanto chegou-se a um consenso, pelo menos entre alguns países, por onde passa a sua rota migratória, para não haver caça. É uma espécie que é inconfundível se bem vista, ou seja, uma observação boa, pousada, com boa luz, mas em voo pode muitas vezes ser confundida com a sua congênere mais comum, que é a rola turca. É só também importante ter a noção de que a rola turca é mais comum em ambientes mais humanizados, enquanto que a rola brava não tanto, embora possa estar em ambientes agrícolas, como eu disse, e nesse sentido
humanizados, mas não tanto em cidades. Já, por exemplo, aqui, o pombo trocaz, esse pode estar praticamente em qualquer lado, desde que haja árvores de algum porte, é uma ave florestal. Em termos de marcas distintivas, eu diria que para um pombo trocaz, estas manchas brancas são importantes em termos de identificação, enquanto que para uma rola brava e a separação para uma rola turca é muito importante atentarem nestas manchas da cauda, principalmente em voo, que são bem distintivas e bem brancas, com bom contraste no caso da rola brava e menos contrastadas aqui na rola turca. Em relação ao tamanho, isso também é importante ter a noção de que uma rola brava parecerá sempre um pouco mais pequena do que uma rola turca e também mais rápida em termos de voo, mais fugaz. Será a observação, geralmente. Passo agora para outro grupo, que são os cucos. Há duas espécies. Há poucos registros aqui do mais raro, ou pelo menos mais difícil de detectar, que será o cuco rabilongo, que é este que está aqui. Não sei se um dos únicos registros não foi nas saídas que fizemos, há 2 anos, creio que terá sido, e foi mesmo em Serra, e era agosto, creio eu, está aqui até 21 de agosto de 2019. Já agora, essas notas a vermelho que eu coloco em alguns slides são para os casos em que a espécie é rara aqui na região. Então fui tentar ir buscar aqui o local e a data de observação dessas espécies e é útil para conseguirmos interpretar também no momento da observação. Por exemplo, aqui, julho, para o cuco rabilongo, é plena época de migração. Portanto, ele estaria aqui só em passagem. É uma espécie que chega relativamente cedo e também se vai embora para a África relativamente cedo. O cuco canor é mais conhecido das pessoas, mais fácil de detectar pelo canto, principalmente a partir do meio de março, que é quando eles chegam, até junho, é quando se ouve mais o canto do cuco, depois deixa de se ouvir, mas ainda cá está. Não é muito fácil de observar, mas também foi curioso, também houve um cuco juvenil que observamos numa das saídas nos anos anteriores, numa zona de bosque, e era também claramente já um indivíduo em passagem migratória. Portanto, ambos estão considerados como espécies migratórias, vão para a África, são, obviamente, espécies com abundâncias diferentes, e no caso do cuco rabilongo, ele também é mais difícil de detectar, não se deixa tanto observar. Creio que aqui não haverá muitos locais onde eles possam ser observados com facilidade. Uma curiosidade é que o cuco rabilongo parasita ninhos de corvídeos, enquanto que o cuco canor parasita ninhos de passeriformes. No caso do cuco rabilongo, é predominantemente um parasita de ninhos de corvídeos, de pegas, de charnecos, e, portanto, onde haja muita abundância dessas espécies que ele parasita, vai ser também mais fácil detectar o cuco rabilongo. Quando digo isto, parasita de ninhos, quer dizer que ele põe o ovo no ninho de outra espécie. Depois é essa outra espécie que vai criar os seus filhos. Passo agora para outro grupo, que é o dos noitibós, os caprimulgiformes, uma ave noturna, uma ave insetívora. Temos apenas esta espécie, das duas que há em Portugal. Aqui na região será apenas o noitibó cinzento. Não é muito fácil de observar, exceto quando, acidentalmente, vamos a caminhar ou vamos de carro, principalmente de carro, à noite, e eles estão pousados num caminho, porque se estiverem num ambiente florestal, pousados no chão, são indetetáveis. E mesmo um ninho pode estar à nossa frente, quando estamos a caminhar numa floresta, e não conseguimos detectar enquanto não estamos mesmo em cima dele. Reparem aqui na capacidade de camuflagem que o noitibó tem quando está no chão. Já em voo, é como se fossem falcões noturnos, até pela silhueta e o tipo de voo que fazem. São aves predominantemente insetívoras, abrem bocas enormes para ingerir grandes quantidades de insetos também. Onde houver boas manchas florestais, poderá ser mais fácil detectar esta espécie. É muito importante saber o canto, é um som mecânico muito peculiar, muitas vezes respondem ao chamamento e, portanto, para detectar a espécie, muitas vezes é mais rápido e mais eficaz emitir o chamamento, como se faz na generalidade das aves noturnas, principalmente nas rapinas. Há essa técnica de emitir um chamamento e esperar a resposta. No caso do noitibó cinzento, alguém que se queira dedicar a melhorar o conhecimento e a distribuição das espécies aqui do Geoparque Aroca, é inevitável que para o noitibó cinzento tenha que ir fazer alguns chamamentos a locais estratégicos onde haja boas manchas florestais, preferencialmente com linhas de água próximas, e gostam também, muitas vezes, de iluminação artificial, pela atração que isso traz de insetos, dos quais eles depois se vão alimentar. Uma hora boa para observar, não tanto detectar, que isso é mais fácil já em noite escura, quando eles cantam, mas para observar o final da tarde, é uma hora boa, quando aquele lusco-fusco ainda permite que eles consigam ser detectáveis em voo. Caso contrário, de noite, só mesmo se houver luzes artificiais é que os conseguimos ver. Um grupo que tem semelhanças ao nível da dieta,
por comer só insetos, mas completamente diferente em termos de modo de vida, porque são diurnos, é o dos andorinhões, os apodiformes. Há aqui andorinhão preto e andorinhão pálido, serão os mais comuns. Há diferenças, e isto é importante referir, porque o andorinhão preto é mais preto, tal como o nome indica, o pálido mais café com leite, uma cor mais creme. O rebordo da asa é mais pontiagudo no preto e mais arredondado no pálido. Isto são diferenças que não são fáceis de detectar em voo. Uma boa fotografia poderá ajudar. E depois, a mancha branca daqui da zona do pescoço do preto é mais curta, é menos extensa do que a do pálido. No pálido, podemos ter uma cabeça mais volumosa. Isto também não é fácil de ter essa noção em voo. Principalmente quando há grupos mistos, em que as duas espécies estejam presentes. Aí, o que pode ajudar mais, novamente refiro esta questão como sendo muito importante, é a parte do som. Normalmente, o som de um andorinhão é monossilábico, forte e arranhado, um sirr. E depois, um andorinhão pálido terá um som mais macio, mais dissilábico, e até ligeiramente ascendente na primeira sílaba e descendente depois na segunda. Portanto, há aqui estas pequenas diferenças e são importantes para distinguir estas duas espécies. Quem não se sentir confortável, o que nós sugerimos sempre, em termos de registro destas espécies, é colocar o par. E não há problema nenhum em assumir que nós estamos a conseguir identificar as espécies, e no eBird há mesmo essa possibilidade de incluir o par. Apos pálidos / apos. E é assim que fica registado, e mais vale isso do que uma informação errada. Quando não se tiver a certeza, sugerimos sempre que seja feita essa colocação do par para aumentar o rigor científico do site. Em relação a esta espécie que está aqui, é uma altura boa, esta, para conseguir vê-lo. Seria espetacular amanhã conseguirmos ver um. É uma observação sempre incrível, principalmente quando estamos fora das suas zonas mais clássicas, não é? O Tejo, o Douro Internacional, e é uma espécie que em montanha, na Serra da Estrela também acontece isso, passa nesta altura. Agosto, setembro é a altura em que podemos ver andorinhões, muitas vezes misturados em bandos de andorinhões mais pequenos, como o preto principalmente, que estão em migração. Esse é um ponto importante também. O preto migra mais cedo do que o pálido. Nesta altura há muito menos pretos do que havia na época de reprodução, enquanto que os pálidos poderão ter um efetivo mais ou menos semelhante ainda, porque geralmente migram um pouco mais tarde. Uma diferença entre os dois mais comuns e este mais raro é o tamanho também. O andorinhão real é muito maior e tem esta mancha branca na barriga que facilita bastante a identificação. Portanto, fica aqui um alvo para a saída da manhã, Susana. Vamos tentar, já está registado, foi na Capela da Senhora da Laje, também em setembro. Reparem, não é uma diferença muito grande para a data em que estamos, há 2 anos. Passo agora para outro grupo, que são os cicuniformes. Há pouquíssimos registros, creio que no eBird só há um, de cegonha branca, aqui na zona do Barroco Geoparque. Não será seguramente uma espécie comum, mas nas épocas de migração, de certeza que passam algumas. Já a garça real será mais comum ao longo dos rios, principalmente, mais raro em zonas de montanha, embora possam passar. Depois também é importante ir acompanhando esta espécie, porque normalmente ela é mais comum nos meses mais frios. No caso da garça real, elas têm efetivos residentes mais reduzidos e depois têm efetivos invernantes mais numerosos, porque recebemos todo esse influxo de aves que vêm do centro da Europa. No caso da cegonha branca, normalmente as que estão cá são aves que se reproduzem cá, mas sabe-se agora também que muitas das que nós temos cá e que se reproduzem cá migram para a África e depois recebemos cá no inverno outras que vêm invernar cá. Portanto, há sempre cegonhas, e na costa há muitos anos que se tem essa noção de que as cegonhas até já nem migram, mas não é bem assim. Ou seja, elas migram, muitas delas, algumas já não, obviamente, mas há um efetivo invernante que usa a Península Ibérica como se fosse África, ao fim e ao cabo. Em relação à distinção, já agora, muitas vezes há confusão entre cegonhas e garças quando a observação não é boa, por exemplo, já assim ao fim do dia, ou com má luz. E uma distinção também interessante é que esta tem o pescoço geralmente esticado. Uma cegonha branca geralmente voa com o pescoço esticado, enquanto que uma garça real maioritariamente voa com o pescoço recolhido. Portanto, dá-lhe uma silhueta bastante diferente, mais atarracada. Pode haver aqui algumas exceções, mas em geral essas são diferenças que se encontram neste grupo. Passado agora para um grupo que eu aqui refiro uma espécie que na verdade não está totalmente documentado, o registro que há desta espécie, que é a galinha d'água, mas há uma suspeita dela ocorrer na zona de Torfeiras da Serra da Freita, perto onde há um pequeno açude, e há também algumas linhas de água, e há um observador que registrou como sendo ouvida naquele local. Eu admito que sim, mas depois também me parece que será mais fácil que ela ocorra e que seja observada ao longo do rio,
Paiva e outros, mas onde ele tiver algum caudal e águas um bocadinho mais estagnadas e alguma vegetação envolvente, é claramente habitat para galinha d'água. Uma espécie relativamente fácil de identificar quando bem observada, mas também é muito importante saber o som para conseguir detectá-la mais rapidamente. Um som que às vezes até se pode confundir com rancho, para um observador que não seja muito experiente. Em relação ao corvo marinho de faces brancas, este tem alguns registros aqui no Geoparque, essencialmente ao longo de rios, embora possam aparecer também em épocas de passagens em qualquer outra zona, mas é mais fácil encontrá-los em zonas de rio. Normalmente são indivíduos invernantes. Okay? Em Portugal já há alguns que ocorrem em épocas mais próximas das épocas de reprodução, havendo até alguns casos já de reprodução, muito raramente, mas é uma espécie que ainda é considerada invernante e aqui no Geoparque não é exceção, essa fenologia. Alguma questão antes de passar para um grupo totalmente diferente? Para já no bate-papo, não. Não. Então, continuo para as rapinas. Sim. Continuo. Sim, desculpa. Para as aves de rapina, vou começar com os bútios. Aqui dentro da família Acipteridae dos falcomiformes temos 2 bútios. Um que é o mais comum, que atualmente até se pode chamar de bútio comum, mas o nome mais clássico ainda é a águia de asa redonda, bútio. Será provavelmente a rapina que vamos ver mais facilmente amanhã. E é uma ave que está cá todo o ano, mas, tal como um bocadinho que eu referi em relação às garças reais, há também um aumento da população desta espécie no inverno. Também recebemos animais que vêm do centro e norte da Europa. Geralmente são indivíduos até maiores, mais claros, que se misturam depois com os que cá estão. É relativamente fácil de identificar, mas tendo a noção de que há muitas formas. Há até um site que se chama Butiomorph, na internet podem encontrar informação, e estão descritas pelo menos 10 formas diferentes. Colorações bastante diferentes, podem ir de um muito claro, quase que se pode confundir com uma águia cobreira, pelo menos em termos de padrão, não em termos de tamanho, obviamente, até formas muito escuras, que podem se assemelhar já a ter uma águia calçada, de forma escura. Isto em termos de padrões. Depois há muitos, entre esses 2 extremos, que fazem com que seja uma espécie muito variável, em termos de padrão de cores. Em termos de silhueta, tal como o nome em português indica, a asa é arredondada, a cauda é em leque, e isso, por exemplo, pode ser uma distinção importante para o outro bútio, mais raro, mas que podemos amanhã facilmente ver, porque também estão agora em migração, que é o bútio vespeiro. Uma espécie muito esquiva, não muito fácil de detectar, pelo menos em zonas onde a abundância não seja grande, mas, por exemplo, a cauda é uma característica que nos ajuda a distinguir do bútio comum. É uma cauda mais longa, mais larga, pode fazer leque, mas em voo é mais típico ver assim, esta forma mais tipo tábua. Pois, no caso do bútio vespeiro, a cabeça é fina, costuma-se dizer que é uma cabeça de pombo, uma cabeça peculiar, tem um bocado a ver também com o tipo de dieta que estes animais têm. O bútio vespeiro, tal como o nome indica, come vespas e abelhas, não só, mas preferencialmente, usa esse tipo de dieta. Tem, por exemplo, narinas em fenda, em vez de ter narinas redondas. Isso tem a ver também com esse tipo de dieta, porque impede a entrada de insetos adultos no sistema respiratório. Uns olhos muito desenvolvidos e amarelos, no caso dos adultos, castanhos no caso dos juvenis, mas toda esta estrutura de cabeça é bastante peculiar. E o próprio pescoço, assim mais alongado, que lhe dá uma silhueta de voo também bastante característica. Geralmente é uma ave de rapina esquisita, e quando estamos no campo e vemos uma ave de rapina esquisita, temos que pensar no bútio vespeiro. Pelo menos quando temos já alguma experiência, há essa regra de que o bútio vespeiro sai um bocadinho fora do padrão também de silhueta de outras aves de rapina. Gosta de zonas florestais, mas nesta altura de passagem pode estar em montanha facilmente e passar um indivíduo isolado. Importante também, já agora, em formas mais claras, que há várias formas também de bútio vespeiro, ou seja, muitas variações de cor dentro da mesma espécie, mas quando eles são relativamente claros, têm estes pulsos muito marcados de negro. Isto também é uma distinção importante em relação ao bútio e ajuda bastante na identificação, numa observação rápida. Depois passo para um grupo de aves de maior porte, os abutres. Não há muitos registros, creio que só foram registados até dois casos de observação, e geralmente esta espécie é mais detectável fora dos locais normais de reprodução, quando os juvenis estão em migração para a África, e estamos em plena época em que isso possa acontecer, mas estes registros aqui até nem foi nessa altura, foi em maio e outro em julho, portanto podem não ter sido juvenis. Uma distinção que se pode fazer quando a observação é boa, em termos de idade, é se os pescoços são claros, brancos,
que é o caso dos adultos, ou se forem mais acastanhados, que seria o caso dos juvenis, mas tem que ser uma observação bastante próxima para conseguirmos ver isso. São indivíduos muito jovens, estejam em migração para a África, agora no período pós-reprodutor, eles geralmente são muito escuros, porque os juvenis geralmente são mais escuros do que os adultos, em termos de padrão, e a silhueta da asa é muito uniforme no caso dos juvenis. Aqui temos um adulto e vemos que não é uniforme. Este rebordo traseiro da asa tem aqui padrões de muda, tem diferentes tamanhos, diferentes formas de asas. Isto é já uma ave que tem várias mudas em curso, enquanto que os juvenis têm a asa toda dentada, serrilhada, uniforme. Isso também ajuda a perceber que indivíduo é aquele, se é um juvenil que estará em migração, ou se são adultos que podem vir facilmente de colónias portuguesas na fronteira, ou até de Espanha, e que façam incursões aqui mais para o interior. Eu diria que podem aparecer facilmente grifos aqui na zona do Baroco Geoparque, como até podem aparecer abutres pretos. Hoje em dia não é assim tão impossível aparecer um abutre preto, porque a espécie está felizmente a aumentar no nosso país. Creio que não há nenhum registro aqui na zona, mas pode facilmente aparecer um misturado no bando de grifos. Ou até outras coisas mais raras, só para ter uma ideia, isto é uma coisa muito recente, ingressou há uma semana, mais ou menos, no Servas, em Gouveia, um grifo de rúpel que foi recolhido em Vozela. Já agora está aí o João Cosme a ouvir, veio um grifo de rúpel juvenil de primeiro ano, que é uma coisa surpreendente para o que se sabe na Península Ibérica, recolhido em Figueiredo das Donas, Vozela. Portanto, surpresas vai sempre havendo, e no meio de bandos de grifos, às vezes, vêm outras coisas. Pode aparecer um britânico, pode aparecer uma ave de rapina de maior porte, que vem às vezes misturado com bandos juvenis em migração. Em relação à identificação, por exemplo, entre grifo e abutre preto, é muito importante tentar ver a silhueta da ave. Se for uma silhueta muito reta, uma ave muito grande, silhueta muito reta e escura, pensemos primeiro na possibilidade de ser um abutre preto, porque os grifos geralmente fazem uma postura um bocadinho mais angulosa das asas, nunca é tão reta. Esta imagem até pode enganar um bocado, mas comparado com o abutre preto, a silhueta de um abutre preto seria mais de tábua, enquanto que a de um grifo teria um bocadinho mais de ângulos aqui nas zonas dos pulsos. Outras aves de rapina. A águia cobreira, eu referi há bocadinho, já agora está aqui uma pergunta, não sei, está ali um sinal, Susana? Sim, foi o João que fez um comentário. Muito perto, nas serras de Montemuro, já vi um abutre preto. Exatamente, é isso. Eles garantidamente já terá passado aqui algum, mas realmente falta é alguém vê-los, mas é mais fácil agora do que era há alguns anos, porque o abutre preto, principalmente os juvenis, fazem dispersões enormes e podem facilmente vir até aqui. Já há bocado nem referi, mas até o quebra-ossos tem tido várias incursões desde Espanha e têm vindo indivíduos ao Caramulo, Montemuro, portanto é possível de tudo. Em termos de grandes aves planadoras, eles podem ir a qualquer lado. Voltando aqui às rapinas. A águia cobreira é uma das maiores águias que podemos ver com alguma regularidade, um padrão geralmente branco por baixo, embora com riscas, mas para a observação, que geralmente é a mais típica, à distância parece muito branca. E o que conseguimos ver muitas vezes é o contraste entre esse branco do corpo e a cabeça, que tirando uma forma que é a de cabeça branca, há uma fase, uma forma neste caso, que é de cabeça branca, mas a grande parte das águias cobreiras tem um contraste grande entre o capuz mais escuro da cabeça e o corpo mais branco. Depois temos as águias calçadas, que têm a particularidade de terem penas até à inserção dos dedos, o que nas aves de rapina pequenas e médias não acontece, só nesta espécie que acontece. Depois, obviamente que sim, na águia de Bonel e na águia de Real, mas nas mais comuns, só na águia calçada é que temos esta característica. Em voo, quando elas têm esta forma clara, é uma ave relativamente fácil de identificar, com este padrão escuro na parte traseira e branco na parte anterior. Depois temos a forma escura, que já é um desafio um bocadinho maior, porque facilmente pode ser confundida com um milhavo preto, com uma águia de asa redonda mais escura, tem que ser bem trabalhada a identificação de uma forma escura de águia calçada. São aves geralmente pequenas, é considerada uma das águias mais pequenas, mas isto também é variável, porque uma fêmea pode chegar a pesar 1,3 kg e um macho pode pesar 600 gramas. Ou seja, há uma variabilidade grande em termos de tamanhos e de pesos em função do sexo. Portanto, depende um bocadinho. Mas ainda assim, por ser realmente uma ave geralmente pequena, dentro do mundo das águias, é uma águia ágil, com mudanças rápidas e bruscas de direção, tem um voo bastante peculiar, que muitas vezes ajuda na identificação à distância e quando não conseguimos ver as cores. Outras aves de rapina.
que também são relativamente fáceis pelo menos, diferenciar outros grupos, são os tartaranhões, pelo tipo de voo que têm, tipo de silhueta. Os tartaranhões que ocorrem aqui são o tartaranhão caçador, que será o mais comum e que está cá na época estival. É um migrador que vem para cá para se reproduzir e depois regressa à África. Chega tarde, vai-se embora cedo, está cá há pouco tempo. E depois temos um que em princípio será invernante, mas em zonas de serras, e mais no norte, Montezinho, Peneda, Barroso, pode haver efetivos residentes. Aqui em princípio não, mas é como na Serra da Estrela, essa possibilidade existe. E então o tartaranhão azulado, Cirrus cyaneus, será a partida o menos comum dos dois tartaranhões. Reparem aqui numa diferença, isto é uma dica importante quando estamos, por exemplo, na altura em que este aqui foi observado. Há aqui um registro na Serra da Freita de maio, de um tartaranhão azulado, e maio é aquele momento em que realmente ainda podem estar a passar alguns tartaranhões azulados invernantes e que estejam em migração para norte, com um período em que já pode haver tartaranhão caçador que já chegou da África. E uma distinção que há a fazer é, por exemplo, se tem ou não barras negras na parte ventral, isto no caso dos machos, as fêmeas são mais castanhas, mas no caso dos machos são cinzentos, mas o azulado, não tem tão visíveis estas riscas que estão aqui muito evidentes no tartaranhão caçador. Mas mais fácil ainda e mais importante em termos de silhueta, e mesmo que a foto que tiremos não seja muito boa, é contarmos o número de penas primárias que formam aquilo que chamamos os dedos. O tartaranhão caçador tem 4 dedos, ou seja, 4 pontas, aqui na ponta da asa. Enquanto que o tartaranhão azulado tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isto parece pouco, mas é decisivo. 5 dedos tornam também a asa mais larga. E geralmente o tartaranhão azulado é uma ave mais compacta, aparentemente menos esguia. Okay? O tartaranhão caçador tem uma silhueta considerada mais delicada comparado com o tartaranhão azulado. E isto tem muito a ver também com este padrão e forma da ponta da asa. Portanto, estas características podem ser decisivas na identificação. E depois, aparentemente, de forma surpreendente, mas não tanto, aparece também o tartaranhão ruivo dos paúis. Tal como o nome indica, é uma ave mais de zonas úmidas, de paúis, zonas mais costeiras, mas a verdade é que no fim do verão aparece em montanha. E tanto na Serra da Estrela como noutras montanhas é muito fácil observar tartaranhões ruivos dos paúis, principalmente juvenis, que gostam de montanha, nesta altura do ano. Circos aeruginosos é o nome deste. Creio que o único registro também que há aqui para o Geoparque foi também numa das saídas que fizemos nos anos anteriores, e foi ali nas Torfeiras do Planalto, num habitat que até seria mais típico destes dois, mas quem apareceu lá foi este terceiro tartaranhão. Depois temos os acípiters, temos aqui o açor, Accipiter gentilis, e o gavião, Accipiter nisus. Semelhantes em termos de estrutura, mas muito diferentes em termos de tamanho. Um açor adulto de fêmea, por exemplo, pode pesar 1,2 kg ou 1,3 kg. Um macho de gavião, um macho adulto de gavião, raramente passa aos 200 gramas. Portanto, estão a ver aqui a enorme diferença de tamanhos que pode haver. Mesmo dentro da mesma espécie, uma fêmea de açor pode ser o dobro de um macho, e isso depois também acontece nos gaviões. Em termos de estrutura, os accipiters caracterizam-se por ter asas largas e curtas e caudas compridas. Esta silhueta é importante quando observamos este tipo de rapina, perceber logo que tipo de rapina é, que tipo de voo tem. Geralmente os açores são aves que se observam em menor quantidade, serão menos abundantes. Os gaviões serão aves mais comuns e, portanto, ver-se-ão com mais facilidade. Mesmo em ambientes urbanos, os gaviões, por exemplo, têm um nome em inglês que é Sparrowhawk, seria a rapina dos pardais, que anda à procura de pardais muitas vezes em zonas urbanas. Os Açores também o podem fazer, nomeadamente quando há pombos, mas não serão tão abundantes. Depois temos os milhafres. Aqui só há registros do preto, que é o Milvus migrans, uma espécie estival, chega em março, vai-se embora em julho, agosto, migra cedo também, comparado com outras espécies. Tem esta silhueta de asas largas e longas e cauda longa, triangular, ligeiramente bifurcada. E o ligeiramente é comparado com o outro milhafre, que seria o milhafre real, em que a bifurcação é mais evidente. Neste caso temos uma ave planadora, bastante comum em qualquer zona, mas gosta também de áreas de montanha, portanto pode aparecer aqui tanto na freita, como pode depois aparecer ao longo dos rios, ao longo de estradas. É uma ave cosmopolita e oportunista.
Falcões, temos aqui representados pelo menos 3 espécies. O falcão peregrino, beneficiando de todas as zonas rochosas e escarpadas aqui das serras. Mais comum, em princípio, no período de inverno, porque recebemos um efetivo invernante, mas aqui há um núcleo reprodutor, portanto pode haver aqui falcões peregrinos todo o ano. Depois temos as ógias, que são muito mais pequenas. Um falcão peregrino, a fêmea pode chegar próximo de 1 kg, enquanto que uma ógia raramente vai passar os 250, 300 gramas. São falcões, são silhuetas semelhantes, geralmente asas longas e pontiagudas, silhuetas de velocidade. Toda a gente conhece o falcão peregrino como sendo a ave de rapina mais rápida do mundo, atingindo mais de 300 km por hora em voo picado. Os outros falcões mais pequenos não conseguem fazer com tanta velocidade, mas são aves geralmente rápidas, com silhueta de velocidade. No caso da ógia, uma característica importante é este bigode associado às calças vermelhas. Portanto, se tivéssemos uma dúvida entre um falcão peregrino e uma ógia, ainda que saibamos que a diferença de tamanho é muito evidente, às vezes há observações muito distantes em que isso não é assim tão fácil e tão linear. Portanto, ter aqui características como, por exemplo, estas cromáticas, as características de cor, de ter umas calças avermelhadas ou laranjadas, dependendo do sexo e da idade, ajuda a identificar uma ógia. Já aqui, por exemplo, o peneireiro vulgar é uma rapina de pequena dimensão do grupo dos falcões, muito mais comum. Amanhã veremos também bastantes. Eles gostam também deste período de fim do verão em zonas de montanha, porque há uma grande abundância de gafanhotos e outros insetos, e eles usam isso. Mesmo a águia da asa redonda, que há bocadinho nós referimos, também gosta destes períodos em montanha pela mesma razão, também caça muitos insetos. E este comportamento de parar no ar, peneirando, fazendo este movimento circular de asas, é muito característico do peneireiro vulgar, Falcoptinúnculos, ajuda a direcionar a nossa identificação para essa espécie, mas tentemos sempre ver depois a ave numa perspectiva dorsal, vendo estas cores castanhas, cor de tijolo e uma cauda com este rebordo preto na ponta. Okay? Porque pode haver às vezes algumas confusões, até com um gavião, porque a cauda de um peneireiro é relativamente longa e às vezes podíamos confundir com a de um gavião se a observação não tiver sido muito boa. Por isso esperem, isto como regra e como dica, não vão para a primeira percepção que tiveram, ajuda e muitas vezes está certa, mas esperem. Ou seja, observam uma ave, acham que identificaram, mas continuem a observar, não desistam logo. Não achem que já está garantida a observação. Tentem ver tudo, o tipo de voo, as cores, o comportamento, e quanto mais demorada for a observação, mais reduzido é o risco dela ser errada. Portanto, a identificação errada é aquilo que nós não queremos, portanto, nunca tenham pressa em parar de observar uma ave. Depois, passamos para o grupo das rapinas noturnas. Temos como espécies comuns aqui na zona o mocho galego. Curiosamente, até dentro da cidade, hoje encontrei uma pena aqui ao lado do convento. Não sei, Susana, se costumas ouvir mocho galego aqui nesta zona tão dentro da cidade. Nós ainda somos uma vila. A vila, pronto, ok, peço desculpa. É este tipo de erros que eu sabia que ia dar. Não tem mal. É um erro menor. Aqui no centro, por acaso, não tinha observado, mas é bastante frequente no Val, em vários locais, muito associada à área agrícola. É os sítios onde eu observo com mais frequência. Mas aqui no centro não o tinha observado. Geralmente é isso, é uma ave urbana, mas em contexto agrícola, não tanto em contexto de cidade ou de vila, no caso. Mas pode aparecer. Menos comum, ou pelo menos com menos registros, é o mocho de orelhas, que é mais pequeno do que o mocho galego, mais florestal, mais cinza, não tão malhado e com estas circunferências tão marcadas no corpo, e geralmente é uma ave que não se vê, uma ave que se detecta pelo som, aquele assobio muito audível nos meses mais quentes, na época de reprodução. Eles chegam em abril, mais ou menos, e ficam cá até setembro, mas param de cantar lá para julho. Portanto, o melhor período para detectar a sua presença é quando eles estão a cantar. E é uma ave que, para ficarem com uma ideia, raramente passa aos 100 gramas de peso. É um mocho mesmo muito pequenino, um mocho de orelhas. Já agora, no ano passado, tivemos uma ave, um mocho de orelhas, no caso, na Casa das Pedras Parideiras, recordas-te? Que até partilhei contigo. Então falta esse registro. Agora que o vi, eu ai. É verdade, porque o único que está lá é este, da Praia Fluvial de Beatriz. Mas é verdade. Sim, faltei esse na Serra da Freita, na Castanheira, sim. É interessante porque já é mais de montanha, não é? Já é diferente deste. Sim. E não me recordo da data, mas... A data foi em agosto.
Em Agosto. agosto. Sim. Ok. Agora que estou a ver, isto deve ser ao contrário, deve ser 11/6. Eu posso me ter enganado aqui, porque Ok. seria estranho um Monstro de Orelhas em novembro, por isso pode Sim. ser um erro. Confirmado depois, não é impossível que haja um ou outro que fique, mas é muito raro. Portanto, deve ser ao contrário. 11/6 será o mais lógico. Uhum. Em relação a corujas, que já são de maior tamanho do que os mochos, não é? Como todos sabem, temos a coruja do mato como mais comum, porque há muitas florestas ainda, apesar de haver talvez não as florestas ideais, não é? Elas preferem, obviamente, florestas de carvalhos, florestas de castanheiros, um pouco mais até de pinheiro comparado com eucalipto, mas prefeririam folhosas. Mas ainda assim adaptam-se e existem um pouco em todo o lado, são comuns na região. Menos comum é a Coruja das Torres e, curiosamente, acho que só há um registro no Pois, Geoparque. também tenho outro a falhar. É possível que haja muitos mais, Temos mas mais um, só há pelo um. menos, em Mansores. Sim, Recordas, também partilhei contigo quando estava no telhado de uma casa, que até fizemos algumas filmagens, em sim, sim. Mansores, no caso. Sim. Sim, Não, e tenho claramente dois tem que parentes. haver, Sim, em tenho zonas dois agrícolas tem que filhos. haver, mas Sim, falta é realmente esse registro. E também não é assim muito fácil haver registros porque muitas pessoas não vão para o campo à noite detectá-las, não é? E são estes registros acidentais, como aqueles que a Susana tem obtido, que são importantes para enriquecer o conhecimento da distribuição destas espécies noturnas. Em relação à identificação visual, são totalmente distintas, mas raramente as vemos. No caso da coruja do mato, é uma identificação geralmente mais auditiva, aquele noturno, embora haja outros sons, o repertório é bem mais alargado. E no caso da coruja das torres, os adultos não são muito vocais, mas os juvenis sim. Dá-se muito facilmente pela presença de juvenis num ninho quando eles existem. Alguma questão aí em cima? estão a partilhar uma imagem de uma coruja das Torres recuperada em 2013, que foi capturada em Roças, e depois também a partilhar a observação da coruja das Torres com alguma frequência em Alvarenga. Ok, é isso. Alvarenga está aqui como o sítio onde tem havido registros, e caso foi só um, eu convidava até, se as pessoas que estão a ouvir já forem usuários do eBird, que acrescentem esses registros. Se não forem, fica aqui o convite, ou no eBird ou no iNaturalist, mas preferencialmente no caso das aves, pelo menos, além de pôr no iNaturalist, porém também no eBird, enriqueceria bastante aqui o mapa da região, está bem? Certo. Por último, em relação às rapinas noturnas, bufo real. Há só um registro também, mas seguramente que haverá mais locais, mas há um de 2013 na Serra da Freita. O João Cosme eventualmente poderá ter mais, que anda muito na montanha, mas de facto há a dificuldade da detecção desta espécie, que ainda que grande, né, é a maior rapina noturna da Europa, não é assim muito fácil detectá-la acidentalmente. E procurá-la também tem que ser nos sítios certos e na altura certa. Quando vista, é inconfundível, uma rapina enorme com estes penachos em forma de orelhas na cabeça. Saindo agora das rapinas, não sei se há mais questões, Susana? Estava aqui a responder porque acrescentaram que tinha ido para Gaia e eu estava a esclarecer que o Parque Biológico de Gaia tem então um centro de recuperação para onde são encaminhados os animais que são recolhidos aqui no território. Entretanto, questiona-se, uma vez que o registro é de 2013, se deve ser integrado no eBird? Sim, sim, sim. Okay. Há registro no eBird de 1900. Ou seja, isto quer dizer o quê? Quanto mais antigo, até mais valioso ele será. Não é? Obviamente que em Portugal não são tão antigos como esse que eu referi, mas muitas vezes são incorporados no eBird cadernos de campo de pessoas que já faleceram. Ou seja, o que importa aqui é enriquecer desde que a informação seja consistente e que haja realmente a documentação necessária. Ok. O João está a questionar o seguinte, ou a partilhar. Não foi referido, como é óbvio, porque está ausente há alguns anos, mas estivemos nestas serras a nidificar a águia de Bonelli nas escarpas da aldeia da Pena. Está-te a questionar se achas que esta espécie pode regressar. Para ele, o grande problema deve ser a alimentação para esta ave. Sim, claramente. Habitat há. E tal como essa, o bufo real também sofre da lacuna de não haver coelho suficiente, não haver habitat bem conservado, porque se houvesse alimento, estes animais regressariam. Como o João também sabe, o bufo real, por exemplo, é uma espécie que em Espanha, até em prédios, tem ninhos, até em construções humanas, desde que à volta haja coelho. E é isso que falta nas nossas serras. O João Entre outras também coisas, mas pronto. Sim, sim. O João também acrescentou que relativamente ao bufo real, perto da Misarela já tinha visto alguns. Ou já Sim, visto e aquele alguns. painel, e no painel que está lá, na Estação Da de Rota da Biodiversidade, Água e da Pedra.
Não, é está lá um derrota. povo real. Portanto, eu acredito que sim, que haja mais registros e, obviamente, que o habitat é excelente, mas falta é realmente ou serem compilados, e neste caso tornados públicos, ou realmente estudados os locais para se confirmar a existência destas espécies. Okay? Ou seja, pensem sempre nisto, o eBird só vai ter o que lá puserem. Às vezes as pessoas demoram um bocado a perceber isso. Isto falta aqui, é porque está errado. Não é porque ninguém pôs, não é? E, portanto, é importante perceberem isso, que todos os dados que tenham ou que consigam obter, se forem incorporados, vão tornar a plataforma mais correta. Passo agora para outro grupo, dos coraciformes, e, curiosamente, só há aqui polpas e guarda-rios. Digo só porque falta, por exemplo, o abelharuco. Não será seguramente muito fácil, mas em migração, quase certeza, que tem que passar por aqui também bandos de abelharucos. Mas focando naqueles que existem, a polpa é inconfundível, com este tipo de estrutura de penas na cabeça. Em voo é muito fácil identificar também pelas riscas brancas e pretas na parte dorsal, um voo sempre ondulante, leve. Depois temos o guarda-rios, também inconfundível, em zonas de rios, principalmente, ou pequenas lagoas, e também com esta coloração inconfundível, laranja no peito, bicos compridos e depois a parte azulada esverdeada no dorso. Pica-paus. Existem 3 verdadeiros pica-paus, o pica-pau verde, o pica-pau galego e o pica-pau malhado grande. O menos comum, ou com menos registros, será o pica-pau galego, novamente também só ao longo do rio, em galerias ripícolas, é que aqui há este registro, mas poderão estar outras zonas, nomeadamente zonas agrícolas também. Não é muito fácil de detectar pela dimensão, é o mais pequeno dos 3 pica-paus, mas quando se aprende a vocalização, sabemos logo que ele está presente e torna-se muito mais fácil de detectar. É muito importante saber distinguir entre aquele grito, gargalhada que os pica-paus fazem, ao ponto, por exemplo, um nome popular que se dá aqui, não sei, mas mais para o interior, dá-se o nome de cavalo rinchão ao pica-pau verde, porque ele faz um relinchar em voo que é muito típico, não é? Depois, o pica-pau galego faz algo mais parecido, mas mais agudo, mais mecânico. Portanto, a distinção das vocalizações acaba por ser uma das melhores armas para distinguir as espécies de pica-paus quando não são observados. Se forem observados, o pica-pau malhado grande tem esta mancha branca ao longo da asa e umas calças vermelhas, enquanto que o galego tem riscas tipo polpa, não tem calças vermelhas. Já o verde seria a partida inconfundível, quando está numa árvore, o contraste de cores é completamente diferente dos outros. Quando pousa em rocha, e às vezes acontece isso, podemos confundir, às vezes até com um melro azul à distância, um melro das rochas, porque às vezes o pica-pau verde vai para zonas de rochas e torna até curiosa a observação fora do ambiente florestal. Depois há um quarto elemento deste grupo, não é bem um pica-pau, que é o torcicolo. Okay? O torcicolo aqui não será assim tão raro como isso, das vezes que temos vindo tem-se visto, não é? Apesar de ser uma espécie não muito fácil de detectar. O padrão dele é muito mimético, facilmente está numa árvore e não se consegue ver, mas é bastante irrequieto. E, por outro lado, tem também uma vocalização bastante característica. Por isso, se nunca viram, estejam atentos, porque, aparentemente, a julgar pela pequena amostra de saídas que temos feito aqui, é uma espécie que se detecta com alguma facilidade. Ainda ontem vi um na zona das Torfeiras, onde já tínhamos visto também numa saída no ano anterior destas do Geoparque. Picanços. Nesta altura, o mais fácil de observar é o picanço barreteiro, mas com a plumagem juvenil. O que estamos a ver mais aqui em passagens é o juvenil, mas quando são adultos têm este padrão. Um corpo negro na parte dorsal com este manchado branco, depois branco na parte ventral e o mais característico que dá um nome à espécie é este barrete vermelho. Mais intenso dos machos, menos nas fêmeas, e é uma ave mais pequena do que o picanço real. Ambos são aves que têm uma particularidade interessante em termos comportamental e que às vezes, quando detectamos, sabemos que a espécie está lá, ou pelo menos o grupo está lá, que é deixarem em arame farpado ou em rosáceas, nos espinhos, presas, penduradas, para comer mais tarde. Esta espécie faz isso. Os picanços têm esse armazenamento de comida e às vezes encontramos isto no campo e só depois é que vemos a espécie. Portanto, há esses indícios que às vezes também são interessantes, que nas aves não são tão usados, nos mamíferos, por exemplo, mas no caso das aves, às vezes há algumas em que isso é interessante e útil. Temos também depois, num grupo diferente, na família Oriolidae, os papafigos. Uma coloração também inconfundível, mas ainda que tenham estas cores muito berrantes e evidentes, quase exóticas, não é assim tão fácil de observar. É muito mais fácil de detectar pelo som do que visualmente.
Onde eles são muito abundantes, acabamos sempre por ver alguns, e às vezes até vários em simultâneo pousados. Mas quando não são assim muito abundantes e estão em galerias ripícolas mais fechadas, saber o som, que é um assobio enrolado, muito característico, ajuda a distinguir. Muito importante é termos a noção se é um papa-figos que está a vocalizar, se é uma vocalização perfeita, ou se pode ser um estorninho a imitar um papa-figos. Acontece muito isso, porque os torninhos imitam muitos sons e gostam particularmente de imitar papa-figos. Todos os papa-figos que achem que estão a identificar em março, abril, devem ser cuidadosamente avaliados. Tentem não registá-los se não virem mesmo a ave, porque nessas alturas, muitas vezes, são os torninhos que estão a imitá-los. Okay? Chama a atenção disto, porque às vezes há registros errados que aparecem nas plataformas nessas alturas do ano e que têm a ver com as imitações dos torninhos. Agora, Ricardo, o João também questiona se o picanço de dorso ruivo é possível que ele ocorra aqui nas nossas serras. O que é que tu achas? Em Montemuro ocorre. Portanto, eu diria que em zonas agrícolas de montanha, com boas sebes, eu acho que esse é o fator limitativo, boas sebes. E cada vez mais é difícil encontrar zonas onde haja tolerância para uma boa sebe de silvas, um bom silvado denso, e é isso que eles gostam, não é? Portanto, se houver esse tipo de condições, zonas periféricas a aldeias, socalcos, zonas agrícolas de montanha, com boa sebe, diria que sim, perfeitamente possível. Mesmo na Serra da Estrela, não é? Ele historicamente existiu, desapareceu durante muitos anos, há uns 4 ou 5 anos voltou a aparecer, andou lá, 2 anos seguidos, chegou até a confirmar-se nidificação, e de repente desaparece. Quando se vai um bocadinho mais ao detalhe do local, desapareceram as sebes. Foram queimadas, obviamente que foi sem intenção de prejudicar a espécie, mas foi uma prática agrícola que se fez e aquele local desapareceu como local ótimo para aquela espécie, nunca mais ninguém os viu. Ou seja, eles migram, não é? E portanto podem nas viagens encontrar um sítio bom e fixam-se. Se esse habitat existir, é possível. Se não, não estão. Agora, respondendo à questão do João, claramente vejo aqui algumas zonas agrícolas da Freita com um potencial, embora seja uma área relativamente pequena, se eles tivessem aparecido, diria que alguém já os tinha detectado. Digo eu. Mas é possível, há surpresas. Obrigada. Questão? Não. Pode avançar. Pois, continuando, vamos para os corvídeos e já passei para a ordem final, que é a ordem dos passeriformes, há alguns slides atrás, nem referi isso, mas a ordem passeriformes é a maior ordem e que engloba para a metade das espécies de aves que temos. Dentro dessa ordem é que estou a dividir aqui mais por famílias, e nesta, em concreto, na família Corvidae, temos os corvos, gralhas e afins, em que aqui na Serra temos facilmente observados os corvos e as gralhas pretas. Importante saber distinguir entre uma e outra. O mais importante é o som. A vocalização do corvo é mais grave, ó, ó, e a da gralha mais aberta, mais grasnado, e são mais comuns e mais numerosos, fazem bandos maiores, em princípio, as gralhas. Pode haver bandos numerosos de corvos, em alguns pontos muito específicos do país, mas normalmente são animais mais isolados ou em pares. Em relação à silhueta, um corvo, além de ser maior, quase o dobro do tamanho, tem uma cauda em cunha, mais alongada na parte central, enquanto que a gralha preta faz esta silhueta mais de leque na cauda. Depois, o corvo plana mais, comporta-se mais como uma ave de rapina planadora, enquanto que a gralha é uma ave mais ativa, um voo mais batido, portanto, é uma ave mais dinâmica. Essas duas podem ser confusões possíveis e para um observador iniciante pode haver alguma dificuldade. Depois, temos a pega rabuda, inconfundível, até mesmo aqui dentro da cidade de Aroca também é fácil de ouvir e observar, este branco e eu ia dizer preto, não é bem preto, há aqui uma existência das cores, é azulado, esverdeado, muito variável. E depois temos também o gaio, também em zonas urbanas, mas depois também mais ainda em zonas florestais, são os 4 corvídeos mais comuns. E depois a surpresa, aqui da lista do Geoparque de Aroca, é o registro que há de uma Corvus cornix, uma gralha cinzenta, um registro impossível de justificar, não faz nenhum sentido, mas pode ter sido ou uma fuga de cativeiro, não sei sequer se esse registro foi totalmente homologado, mas que às vezes acontecem, e há para aí 10 registros desta espécie em Portugal, e um deles é aqui no Aroca Geoparque, com fotografia, se forem ver ao eBird, tem, creio que é do António Martins, e está mesmo a foto da ave. O que é que esta ave estava aqui a fazer? É difícil de perceber, porque é uma ave mais do centro da Europa e leste. Passamos para os chapins e temos representados os 4 mais 1, porque, por exemplo, na taxonomia do eBird, o chapim rabilongo já nem é considerado um verdadeiro chapim, mas para efeitos de identificação coloquei-os ainda todos juntos. E temos então o chapim real, Parus major, com a sua gravata preta bastante evidente sobre um fundo amarelo,
como curiosidade, o tamanho da gravata pode ajudar a distinguir entre macho e fêmea. A gravata mais larga é do macho e a mais fininha da fêmea. Depois temos o chapim azul, mais pequenino, com mais tons de azulado, também depois com uma gravatinha preta no fundo amarelo. E depois, de dimensão mais ou menos semelhante ao chapim azul, talvez um bocadinho maior, o chapim preto, Periparus ater, e para quem saiba os nomes antigos, os nomes científicos têm alterado, né? E agora já quase nenhum é Parus, antigamente era tudo Paridae, era tudo o grupo dos paros. O azul agora é Cianistes, o preto agora é Periparus, e depois o de crista agora é Lophophanes, e estes são os que sofreram mais alterações e já não são assim tão recentes como isso, já têm mais de uma década. Em relação às características, no caso do chapim preto, que também há quem chame de chapim carvoeiro, é uma ave mais escura, tem um comportamento também típico de pendurar-se ao contrário, nos pinheiros e outras coníferas. É uma ave florestal, não tão fácil de observar em zonas mais agrícolas, ou zonas de pomares, por exemplo, coisa que estes dois gostam de fazer, mas o preto e o de crista são geralmente mais de floresta pura e dura, embora possam sair um bocadinho dessas áreas. E todos estão presentes e fáceis de observar aqui no Geoparque. É importantíssimo nos chapins saber os sons, e é difícil, porque eles fazem muitos sons. Tem um repertório alargadíssimo. O mais clássico é sempre aquele tchim, tchim, pronto, isso aí é por onde se começa, mas depois tem que se tentar ir aprendendo, e é daqueles grupos que, quando temos a oportunidade de os observar e ouvir ao mesmo tempo, aproveitem, porque eles vão nos ensinar ali muitos sons que nós nem diríamos que era um chapim se não tivéssemos a olhar para ele. Ou seja, estamos constantemente a aprender com os chapins porque eles têm um repertório incrível. E depois, por último, aqui o chapim rabilongo, que é o mais redondinho, mais pequenino, mas com uma cauda enorme, que ajuda também na distinção. Geralmente estão em grupo, é raro ver isoladamente, aparecem sempre grupos em movimento, gostam de linhas de água, salgueiros, não tanto floresta pura e dura, embora também possam aparecer. Pois, aqui um caso curioso, porque já vos vou explicar porquê, que é o das cotovias. As mais fáceis de observar e as mais abundantes são as cotovias arbóreas. Há um detalhe importante quando são observadas bem visualmente, que é terem esta mancha negra aqui na parte lateral da asa, ladeada por áreas brancas, que ajuda bastante. E depois, geralmente, andam em árvores, mas muitas vezes estão também no chão. E aí podem facilmente ser confundidas com outras cotovias, nomeadamente a laverca. A laverca, apesar de estar muito no chão, e muitas vezes numa caminhada em montanha fazemos-las sair dos pés e elas levantam voo, elas são geralmente aves do ar. Por exemplo, o nome em inglês é bastante sugestivo, que é o skylark, do dia do céu. E elas, quando cantam em voo, não são só as lavercas que o fazem, outras cotovias podem fazê-lo, mas as lavercas fazem-no prolongadamente. A cantar no ar é um som muito típico de montanha. De certeza que aqui, maio e abril, é uma época em que se ouvem muitas a cantar, porque pelo menos na Serra da Estrela e Monte Muro e outras serras, é isso que acontece. O que aqui é uma surpresa, pelo menos na lista atual do eBird, é a presença, ou pelo menos os registros que lá estão, de cotovia de polpa. Não é normalmente uma cotovia de montanha, é uma cotovia mais de zonas agrícolas. Na costa, por exemplo, é a cotovia mais registada e mais fácil de observar, e tem havido alguns registros de cotovia de crista aqui em Serra. Coisa que na Serra da Estrela, por exemplo, seria altamente surpreendente. A que temos lá é a cotovia escura, Galérida Teclei. E eu aqui creio que existe a dúvida. Será que há cotovia escura na freita? Será que há cotovia de polpa? E esses registros realmente... Porque o problema dos registros que há, e são 4, e alguns de observadores com experiência, mas nenhum tem gravação, nenhum tem fotografia. E mesmo observadores experientes podem facilmente confundir-se. E, portanto, sempre que nós podemos, ainda que tenhamos observado a espécie, para efeitos de registro, e mais ainda de espécies menos comuns, ou primeiros registros que haja para um local, se conseguíssemos adicionar uma gravação e uma foto, ajudava bastante. Porque, por exemplo, na cotovia de polpa, é muito importante ver o tamanho do bico, é longo na de polpa e na escura é mais curto, é ligeiramente curvado na de polpa e mais reto e cónico na escura. A crista tende a ser mais pronunciada na de polpa e menos na escura, mas isto nem sempre é assim. E depois é o som, que é diferente. E, portanto, tentar juntar todas as características e adicionar o som ajuda bastante. Se a ave for observada de frente, as manchas peitorais da cotovia escura serão também mais evidentes e da cotovia de polpa serão menos evidentes. Com isto, queria fazer-vos o convite, se virem cotovias na área de Geoparque,
sejam cotovias arbóreas, sejam lavéricas ou sejam estas, se conseguirem fotografar, tentem fotografar e registar isso, porque pode ajudar a responder aqui uma dúvida que existe, que é porque é que há cotovias de polpa aqui? Porque não é normal. E mesmo em Montemuro, estamos agora até a discutir um registro que houve até recentemente em Montemuro, que também não vem acompanhado de foto, vem acompanhado de uma boa descrição, e a descrição é suficientemente boa para poder ser aceito como cotovia de polpa. Mas faltou ali ao observador registrar um ou dois pormenores importantes, e é isso que está a discutir entre o sistema de revisão do eBird, que é assim que funciona. Quando há registros que suscitam dúvidas, os revisores também depois vão discutindo entre si, para que isto tenha o máximo rigor possível. Agora, passo para o grupo das andorinhas. Há 5. Só por curiosidade, há uma que não migra, está cá todo o ano, e se estiverem atentos nos céus da Arouca, poderão ver, em princípio, durante todo o ano, a andorinha das rochas. Ok? Fora esta, todas as outras vão desaparecer, umas mais cedo, outras menos, vão para a África e depois voltam. E temos então a andorinha dos beirais, Delium urbicum, com uma parte inferior branca e um urupígio branco. Okay? Esta parte da base da cauda, na parte superior, chama-se urupígio, que é onde está a glândula urupigial, tal como também vemos aqui na andorinha dáurica. Isto é importante para distinguir andorinhas. Portanto, aqui temos barriguinha branca e urupígio branco, andorinha dos beirais. Depois temos as andorinhas de caudas compridas e bifurcadas, que são a andorinha dáurica, em que a cauda é longa e bifurcada, coisa que não acontecia na dos beirais, em que a cauda é curta, mas aqui temos uma mancha mais suja, um branco sujo ou até um laranja, no caso da dáurica. Aqui, na andorinha das chaminés, temos a cauda mais ou menos parecida, comprida também, embora não tanto, bem bifurcada, mas não temos nenhuma mancha no urupígio. Tá bem? E é a combinação destas características, cores do dorso, cores do ventre, dimensão da cauda, bifurcação da cauda e presença ou não de urupígio de cor, que nos vai ajudar a distinguir as andorinhas. A menos fácil de detectar, pelo menos aqui onde ela não seja tão comum, seria a andorinha das barreiras, Riparia riparia, e esta não tem urupígio branco, tem um fundo ventral branco como tem a andorinha dos beirais, mas tem aqui este laçarote, esta mancha do pescoço mais escura. E em voo é bastante fácil de identificar e é uma andorinha pequena. Okay? Portanto, é um grupo que à partida não suscita grandes problemas, porque as observações podem ser prolongadas, permitem até a fotografia e uma observação com alguma qualidade, mas há aqui um conjunto de características que têm que ser sempre bem avaliadas. Okay? A andorinha das rochas é mais escura, tanto ventralmente como dorsalmente, não tem nenhum padrão distintivo, exceto talvez estas manchinhas brancas que tem na cauda, quando abre bem a cauda. Agora, chegamos aos grupos mais complicados. Vamos começar aqui agora nas folosas, estoquinegras. Para facilitar, começamos por esta aqui, que é a funha dos juncos, que é bastante distintiva em termos de som. É um som que geralmente é emitido em voo. Um dos sons, porque há vários, mas este é o mais clássico, é um zip, 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 ouvido quando a ave está em voo, e é muito riscada no dorso, uma ave muito pequenina, geralmente de ambientes mais agrícolas. Depois temos um roxinol bravo, que é também bastante fácil de registar, o canto é muito distintivo. Em linhas d'água há sempre roxinóis bravos. Às vezes a gente encontra charcos ou pequenas linhas d'água graças aos roxinóis bravos. Às vezes estão no meio de zonas de mato, pequenas massas de água, que não imaginaríamos que estavam ali, a menos que tivéssemos um drone, mas que, ouvindo os roxinóis bravos, nos denunciam a presença de água. Eles estão sempre ligados à água, o 7 e 7, roxinol bravo. Vê-los é que é muito mais complicado e quando os vemos ficamos sempre na dúvida, não é habitual estarmos a conseguir ver um. Depois temos aqui uma flosa relativamente fácil de identificar, e vão já ver a seguir porque é que eu digo que esta é relativamente fácil, que é a flosa poliglota. Tem um bico longo, alaranjado, tons geralmente amarelados, embora algumas possam ser mais esbranquiçadas, e uma cabeça volumosa, e quando canta, tem também um canto bastante elaborado, o nome diz tudo, flosa poliglota, tem realmente uma língua muito diversificada, mas há ali um padrão do canto que torna fácil a sua identificação auditiva. Quando a vemos, o bico chama logo a atenção. Das flosas, animais pequeninos, cores verdeadas, amareladas, com o bico comprido, geralmente é a flosa poliglota. Por isso fixem isso, flosa poliglota, bico grande. Quando passamos para estas, é que o desafio aumenta. Em zonas florestais temos a flosa de Bonelli ou flosa de papo branco. Destas todas, será mais fácil distinguir visualmente porque é mais esbranquiçada no ventre, tal como o nome comum indica, e por cima é um cinza meio oliváceo, um cinza meio esverdeado, ok?
O canto também é bastante distintivo e quem aprender os cantos consegue logo entrar bem neste grupo, porque os cantos e os chamamentos são muito importantes. Depois temos aqui a Flozinha e a Flozinha Ibérica, que há alguns anos atrás eram consideradas a mesma espécie e depois haver subespécies diferentes, mas que quando foram estudadas ao detalhe deu para perceber que tanto pormenores do canto como a própria fonologia, a migração, eram diferentes, veio-se a perceber que realmente era necessário colocar a Filoscopus colibita como uma espécie e a Filoscopus ibéricos deixar de ser subespécie e passar a ser uma espécie. Flozinha ibérica. Uma diferença importante é que a flozinha é maioritariamente invernante no nosso país, embora haja pontos de reprodução, nomeadamente na Serra da Estrela. Seria curioso perceber se por acaso aqui, na Freita, em algum bosquete, podem ficar algumas flozinhas a reproduzir-se. E depois temos a flozinha ibérica, Filoscopus ibéricos, que migra para a África depois de se reproduzir cá. Reparem que as patas são escuras. Okay? Isto é muito importante para distinguir quando elas não cantam. Quando elas cantam é relativamente fácil. Esta faz tif-chaf, tif-chaf, tif-chaf. Esta faz tif-chaf, tif-chaf, titi-ji. Tif-chaf, tif-chaf, titi-ji. Faz uma terminação a seguir ao tif-chaf que ajuda a distinguir entre as duas. Agora, se estão caladas e se não cantam, ou até na mão, em anilhagem, podem ser impossíveis de distinguir. A cor das patas negras é comum nas duas. E por aí não íamos lá. Geralmente a flozinha ibérica é um bocadinho mais amarelada. Aqui no Urupi, aqui na cloaca, nas zonas cervicais, e esta é mais cinza, mais escura, embora haja variações. Depois entra aqui ao barulho, uma que não se reproduz cá, no princípio, está só em passagens migratórias, que é esta, a falosa musical. E estamos precisamente na época do ano mais complexa. Para quem quer dedicar-se a falosas, é a época ideal, porque já quase não temos falosas de Bonelli, quase todas já migraram, e as que estão cá quase nem piam, é que cantar muito menos, mas quase nem vocalizam. Depois temos ainda em passagem as falozinhas ibéricas. Já pode haver algumas invernantes a começar a chegar da falozinha e há uma abundância tremenda destas. Amanhã vamos ver, durante a manhã, pelo menos umas 50, no mínimo, destas aqui. Falosa musical, estão em todo o lado. Estão nas árvores, estão nos campos, estão no tojo, estão nas trofeiras, estão em todo o lado. Nas estradas, nas hortas. E a falosa musical, se repararem, tem as patas não pretas. Okay? O preto carregado destas, aqui geralmente não se vê. Está aqui um bocadinho mais alaranjado, aqui mais escuro, há outras que são perfeitamente alaranjadas, e observar as patas, nesta altura, é muito importante. E depois, o som. Nesta altura, os calls são muito importantes. O chamamento, o call de uma Filoscopus trochilus, a flosa musical, é o uit prolongado, o uit. Se for, por exemplo, uma destas, já a vocalizar, faz um uit. Em vez de ser o uit, faz uit. São estes pequenos detalhes que podem ler no guia, aquele guia que eu vos mostrei inicialmente, isto está lá escrito. As sílabas estão lá bem definidas para perceberem esta diferença. Já esta, já fará um i, o i, já fará um som descendente. Tudo parecido, mas com pequenas nuances que são decisivas na identificação. Não vou detalhar muito mais este grupo, estive só a tentar chamar a atenção para algumas das características que são mais levadas em conta para a distinção, e estamos realmente na época perfeita, e amanhã no campo vamos falar muito sobre falosas, seguramente. Vamos ter falosas para observar, para fotografar. João, traz a câmara, se puderes, uma que seja prática para levar, porque vai haver muitas fotos fáceis de falosa musical, está bem? E claro, podendo haver a possibilidade de ainda aparecer alguma falosazinha ibérica, e eventualmente alguma das outras, claro que temos aí mais ferramentas, para além da gravação dos cantos e da observação no momento. Alguma dúvida? Não, ainda não. Quanto tempo temos, Susana? Só para eu também perceber. Diria mais de 10 minutinhos, consegues Tá bem. terminar? Sim. Pronto, já. Agora, então, passamos às toutinegras, que ainda estão no grupo daquilo que os ingleses chamam warblers, e o grupo warblers inclui todas as que já falei aqui destes grupos, mais estas, as toutinegras. Houve agora uma reclassificação muito recente do eBird, em termos de nomes científicos. Por exemplo, esta aqui também era Sílvia, a toutinegra de cabeça preta, que em alguns livros tem como nome comum toutinegra dos Valados. O nome científico era Sílvia, agora é Curruca, e várias passaram a Curruca. Portanto, agora, verdadeiras Sílvias, só temos a toutinegra de barrete preto, okay? Ou toutinegra de barrete, em alguns livros vem só assim, que tem esta mancha negra aqui na cabeça no caso dos machos, e a castanhada, avermelhada no caso das fêmeas e juvenis. No caso da toutinegra de cabeça preta, este negro estende-se abaixo do olho, e o olho tem também este anelo orbital vermelho.
Esta é uma ave mais de matos, esta é uma ave mais generalista, mas gosta de árvores, arbustos, zonas urbanas, jardins, pomares. E depois há uma outra Sílvia, que também está a passar agora, e creio que só há um registro, não, talvez dois registros de presença aqui no Geoparque, que é esta, Tuti Negra das Figueiras. Difícil de detectar porque olha-se para ela e não há ali nada distintivo. Quando olhamos para uma Tuti Negra e não há nada distintivo, geralmente é uma Borean, uma Sílvia Borean, ok? E esta é a altura delas. Não comem só das figueiras, não é? Tuti Negra das Figueiras levaria a pensar que poderiam estar mais associados às figueiras. É verdade que sim, que gostam, mas estão noutros sítios. Portanto, podemos observá-los numa variedade grande de habitats, porque estão em passagem migratória e em grande número. Okay? E esta é a altura certa para as tentar procurar. Depois, temos as que mudaram de nome. Neste caso, uma tuti negra que se chama Papamoras, que é Curruca communis, ex-Silvia communis. Tuti negra do mato, Curruca undata. Esta também é fácil de observar nas zonas onde vamos amanhã. E depois uma que tem alguns registros na época de reprodução, que é interessante, aqui na zona, não só neste concelho, mas também noutros limítrofes, que é a Curruca conspicillata, tuti negra tomilheira. Okay? Uma diferença importante, e costuma haver confusões entre Papamoras e tuti negra tomilheira, é esta parte do louro ser mais preto, mais marcado, no caso da conspicillata. Enquanto que aqui não é tão marcado. Depois, a parte da cabeça também é mais cinza carregado, aqui é um bocadinho mais tenue. E geralmente esta, o Papamoras, tem o dorso um bocadinho mais avermelhado. Esta foto, por acaso, não é muito feliz, mas é mais do que esta, que geralmente prolonga mais o cinza do pescoço. Depois, uma importante característica, e é o que dá o nome em inglês, aqui ao Curruca communis, em inglês é o white throat, garganta branca, e ele tem, de facto, aqui uma extensa mancha branca no pescoço. E é muito comum esta ave na migração, desde logo, e depois também nos locais de montanha onde ela ocorre, é uma ave geralmente comum em zona de matos. Esta aqui é muito mais rara e mais localizada. Aqui depois temos a tuti negra do mato, que é bastante distintiva das outras, e é difícil de observar no campo. Geralmente a observação típica do tuti negra do mato é ela sair dos arbustos, um pequeno voo rasteiro e entrar para o outro. É quase como um rato dos céus que anda a entrar e a sair dos arbustos. Por vezes expõe-se, tal como esta está aqui, principalmente os machos, e é aí que temos que aproveitar e observar todo este azul da cabeça, o olho vermelhado, este anel orbital semelhante ao da tuti negra de cabeça preta, mas depois temos toda esta parte ventral mais cor de vinho, que distingue bastante também. Cauda comprida também, e é uma ave associada geralmente à zona de matos. Depois passamos para as estrelinhas, que são muito pequeninas, florestais. Há uma muito comum em zonas de floresta, que é a estrelinha real, Regulus ignicapilla, que tem aqui a cabeça muito amarelada nesta zona e que está cá todo o ano. E depois, uma que, para terem ideia, só há um registro na Serra da Freita e é em período de inverno, que elas são invernantes, da estrelinha de polpa, Regulus regulus. A diferença é, por exemplo, esta manchinha aqui, é mais fina, a polpa, da estrelinha de polpa. É uma ave que, muitas vezes, para ser detectada, tem que ser chamada. Isto é o tipo de truque que tem que se dizer, mas com algum cuidado. É preciso usar com moderação este tipo de técnica. Nunca usar em época de reprodução chamamentos, porque perturba, confunde, faz stress às aves. Mas no inverno, às vezes, para detectar a presença da estrelinha de polpa, muitas vezes coloca-se muito rapidamente o som. Elas são muito rápidas a reagir ao chamamento e se estiverem lá, aparecem. E, portanto, não serão tão raras como os dados indicam, são difíceis de detectar. Depois temos as trepadeiras, há a azul, cita europeia, e a comum, Certia braquidáctila. Geralmente diz-se que a trepadeira azul trepa para baixo, enquanto que a comum trepa para cima. Bem, geralmente é assim, mas pode haver exceções, mas é típica esta postura, cabeça para baixo, da trepadeira azul, e não tão típica uma trepadeira comum, que geralmente está em movimento ascendente. São completamente diferentes. É muito importante saberem o som. Também há um repertório alargado, mas o som mais clássico da trepadeira azul, um tweet, 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 é muito comum em florestas, nomeadamente onde haja carvalhos, e depois o si, 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 ascendente da trepadeira comum, também facilita a sua detecção, porque às vezes estão ao nosso lado e podemos não conseguir vê-las, dada a sua capacidade de camuflagem com o tronco da árvore.
Também difícil de observar, porque são de tamanho muito pequenino e de comportamento muito esquivo, são as carriças, mas o som é daqueles que, quando se começa a identificar aves, temos mesmo que aprender o som da carriça, porque está em todo o lado, nomeadamente em linhas de água, zonas urbanas, florestais. Há o chamamento, que é um prr, prr, e depois há o canto, que inclui também este treinado central, mas é um som que, ainda que demora um bocadinho no início a assimilar, depois de aprendido, vai-nos fazer perceber que há carriças em todo o lado. E não é fácil de observá-las, como eu disse, mas é muito fácil de registá-las depois de se conseguir identificar o som. Quando a vemos, este comportamento é muito típico. Corpo compacto, pequenina, e depois cauda levantada, ereta, e depois este transporte frenético de ou comida ou material para a construção do ninho, entrando em buraquinhos de muros ou buraquinhos de árvores, também é muito clássico. E depois o melro d'água, inconfundível também, geralmente em rios, rios não muito grandes, não muito largos, barragens, por exemplo, eles evitam, preferem rios mais pequenos, cursos de montanha, água corrente, que é onde encontram mais facilmente o alimento, que encontram muitas vezes no fundo do leito do rio, revolvendo as pedrinhas com o seu bico. É uma ave que, quando observada em boas condições, nos mostra sempre este peito branco, muito extenso, e usa as pedrinhas do meio dos rios. Os torninhos, há bocado referi-os como um perigo para as más identificações de papafigos, mas podia acrescentar aí outras espécies. Eles imitam uma grande quantidade de espécies, imitam objetos, imitam sons humanos, máquinas, todo tipo de sons que eles consigam ter em contacto, vão conseguir imitar. O mais comum que temos cá todo o ano é o estorninho preto, é um preto brilhante, não é um preto aço, um bico que se torna amarelo na época de reprodução e pode não ser noutras épocas, e este é o estorninho que observamos em praticamente todo o lado. Depois, no inverno, temos o estorninho malhado, que é invernante, vem do centro e norte da Europa, e podem vir em bandos grandes para as zonas mais do litoral, mais para o interior, e em montanha não é assim tão comum. O único registro que há aqui na Serra é um registro de inverno, é verdade, mas haverá mais, só que só há realmente este registro. Tentem sempre, num bando de estorninhos, observar demoradamente, e se tiverem telescópio, melhor ainda, um a um, porque é aí que vão encontrar às vezes o estorninho malhado. Cuidado, é por exemplo, nesta altura, setembro, outubro, os juvenis de estorninho preto têm manchas e podem parecer malhados, mas ainda é cedo para haver malhados. O malhado que aparece agora tem que ser bem documentado. Podem aparecer, há registros do verão, às vezes, indivíduos que vieram mais cedo, não se reproduziram nos locais de reprodução e que vieram antes, mas não há muitos. E, portanto, o mais comum em termos de erro que acontece é, nesta altura, começarem a aparecer registros de estorninho malhado, mas na verdade são estorninho preto juvenil. Por isso, se puderem, vejam um a um, e as manchas do estorninho malhado não são bolinhas só, é tipo uns coraçõezinhos. Se repararem aqui, são umas manchinhas tipo flecha, ponta da seta, coraçãozinho, que quiserem chamar, enquanto que os juvenis de estorninho malhado não é um branco tão contrastante com o negro, e as bolinhas aparecem em vez destas setinhas. Chama a atenção disso, porque quem está a começar às vezes comete esse erro. Depois vamos para os tordos, e surpreendentemente também, pelo menos parece-me que é surpreendente, só há aqui o tordo comum, tordos filomelos e a tordoveia. Este, por exemplo, no princípio, veremos amanhã também, por aí na Serra. Este é mais normal nos meses frios, porque é invernante, mas já há vários pontos de reprodução aqui ao longo da região centro e cada vez mais para sul vão aparecendo casos de expansão da área de reprodução do tordo comum. Mas, em geral, é considerado ainda uma ave maioritariamente invernante. Só que falta aqui uma outra invernante comum, que é o tordo ruivo. Ainda não há registros de tordo ruivo, e geralmente é comum, e há anos em que é muito comum. Os tordos, em geral, vêm do norte da Europa, e esse é um dos que vem em maior abundância, a seguir a este, que será, obviamente, o mais comum, o tordo comum. Os melros são também tordidae, mas já estão noutra secção. Temos o melro preto, inconfundível, não é? Bico amarelo no caso dos machos, quase laranja, anel orbital amarelo. Depois temos o melro azul. Não há muitos registros aqui na região, curiosamente, e os que há estão em Espiunca e Misarela, mas é provável que haja mais, porque eles também gostam de montanha. Há muitos registros de melro das rochas, não é? Que são geralmente mais alaranjados no peito, no caso dos machos adultos. Depois os juvenis têm que ser bem observados, porque podiam eventualmente ser confundidos com juvenis de melro azul, mas aqui fica uma dica: o bico do melro azul é maior. A postura geralmente é de bico mais para cima. Uma observação à distância, sem ver em cores, só em rocha,
Para distinguir este deste, às vezes é um desafio. Tentem ver prolongadamente, preferencialmente com telescópio, fotografar e estudar bem a silhueta. E depois, no inverno, pode aparecer aqui o mel reticular. E até há bastantes registros já de mel reticular. Geralmente vem em períodos frios e nas épocas de outubro, novembro, eles podem passar em bandos consideráveis. Isto mais na Serra da Estrela. Curiosamente aqui, parece haver uma passagem mais forte pré-nupcial, ou seja, antes da época de reprodução, uma migração que pode não ser tão abundante, mas aqui, pelos vistos, alguém já foi encontrando alguns locais onde eles parecem gostar de geralmente se alimentar de bagas, é o que eles fazem nos períodos de outono, não o farão tanto nos períodos de início de primavera, mas é um tipo de melro bastante fácil de distinguir quando observamos bem com esta mancha. Atenção, e é um erro também frequente, às vezes há melros pretos parcialmente leucísticos, ou seja, com algumas manchas no corpo. E se por acaso calha da mancha no corpo ser no pescoço, podemos confundir com um destes. Portanto, é muito importante, além da mancha branca que lhe dá o nome, o colar, ver também este pintalgado do ventre. E mesmo este barrado das asas, também não ficar só com o branco como característica. Alguma pergunta aí, Susana? Sim, apenas uma partilha por parte do João, que comentou que esteve a acompanhar para fotografar um casal a nidificar nas minas de regolfo de melro azul. Também há uma observação no iNaturalist do melro azul na zona da. Escapa-me o nome? Da Cascata das Agueiras, peço desculpa. Que fica junto, é do lado de Alvarenga, no sítio onde foi construída a nova ponte pedonal. Ok. Sim, eles gostam de zonas rochosas, gostam de zonas de rios, vales encaixados também, zonas urbanas onde haja casas de pedra antigas, tudo isso são habitats bons para o roqueiro solitário. É um nome que eu gosto muito em espanhol, roqueiro solitário. E eles de facto gostam mesmo de rocha. Obviamente que o mel das rochas também, e o nome também remete para isso, Saxatilis, né? Mas o mel azul também gosta muito de zonas rochosas. Agora, quase no fim, temos os papamoscas, é uma altura perfeita, amanhã vamos ver os dois. O Muscicapa striata, papamoscas cinzento, com este riscado no peito, sem manchas na asa, e depois o papa-moscas preto, quase sempre com manchas brancas na asa e mais branco do que cinza, e sem riscado no peito, ok? Embora a forma que passa agora mais abundantemente não é esta. Esta é a forma da época de reprodução, a plumagem de reprodução, não é a que vemos agora. A que vemos agora é mais cinza, não tão contrastado, branco-preto, como esta imagem poderia indicar, está bem? Por isso, às vezes, pode haver confusões com o papa-moscas cinzento, e nesse caso, ver bem o pescoço, este estriado, do Muscicapa striata, é bastante evidente. Continuando nos Turbidae, que são muitos, temos agora aqui os pisco de peito ruivo. Muito importante saber o som também deles, torna-se muito mais fácil identificar e são super abundantes nos meses frios, ainda abundantes nos outros meses, mas no inverno são realmente uma das aves mais comuns que há. Depois também o rábio ruivo preto. Fica aqui a nota de que falta aqui no Geoparque o rábio ruivo testa branca, ainda não está registado, e esta é a altura ideal para o apanhar em migração. Este é o mais comum, todo o ano, rábio ruivo preto, cauda avermelhada, preto no corpo, às vezes manchas brancas no macho, nem sempre. Depois o roxinol, é muito importante também aprender o canto. Eles começam a cantar quando chegam, a partir de abril, mais ou menos, cantam até junho, início de julho, depois deixam de cantar e começam a fazer um chamamento e um pio também é característico. Por isso o som é sempre importante, porque é uma espécie difícil de ver, ok? Sempre muito escondida. Quando apanhamos um a cantar exposto, aproveitem, observem, fotografem, porque não é assim muito, muito comum. E depois, o chasco cinzento, vamos ver amanhã, bastantes também. Uma coisa importante do chasco cinzento é a mancha branca no urupígio, em voo, ou pelo menos quando eles levantam de pedra em pedra, vê-se muito bem esta manchinha, e vamos vê-los porque agora estão na migração. Além de ser uma espécie estival, que se reproduz cá, em montanha, principalmente, agora estão um bocadinho por todo o lado, em zonas de montanha, zonas agrícolas, a passar em grandes números. Chasco cinzento. Com esta mascarilha, muito característica. Cartachos. Vamos também ver dezenas de cartachos comuns e já alguns cartachos nortenho. Também estão agora a passar. Importante, para distinguir os dois, enquanto que o cartacho comum tem esta cabeça mais negra e, no caso dos machos, esta gola, este colar branco, num fundo alaranjado, o cartacho nortenho tem esta mancha supraciliar por cima do olho, branca, muito marcada. E o tom geral é assim mais alaranjado, claro. Okay? Malhado no dorso também, mas mais importante é mesmo esta risca bem marcada para distinguir, por exemplo, das fêmeas e juvenis de cartacho comum. Às vezes pode ser uma confusão possível entre um cartacho nortenho e um cartacho comum fêmea.
Pois, em montanha também temos muitas ferreirinhas. É importante aprender o chamamento, vem do canto, mas o chamamento é muito importante, um assobio que vem sempre no meio do mato, e quando observada tem esta zona azulada daqui da cabeça, com um riscado aqui no dorso, que também é bastante evidente, numa ave que muitas vezes está em sítios sombrios e que não mostra estas cores tão perfeitamente como na foto. Por isso, às vezes, a silhueta e o comportamento e o contexto geral da observação são o que dá a primeira pista, não tantas cores. Depois, uma espécie que já começa a aparecer aqui, e de certeza que há muitas mais, ao longo de rios, ribeiras, é o bico de lacre, uma espécie africana, já naturalizada em Portugal desde pelo menos a década de 80, que se saiba, que já está espalhada um pouco por todo o lado, depois de fugas de cativeiro, e inconfundível também, esta mascarilha vermelha, bico curto, cônico e um corpo alongado, uma cauda relativamente comprida, comparado com o tamanho do corpo, e depois um som muito característico, um som em voo, muito enrolado, muito mecânico. Geralmente fazem pequenos bandos, e quando passa um bando de bico de lacre é difícil não dar por eles, geralmente em zonas próximas de rios. Pardais, só há aparentemente para já registros de pardal comum e pardal montês. Entre um e outro, o montês tem este capacete avermelhado, numa cabeça mais redondinha, pequena, enquanto que o pardal comum tem esta coroa acinzentada, no caso dos machos, uma cabeça um bocadinho mais globosa. E depois, a mancha negra na bochecha, é típica também do pardal montês, em conjunto com esta barbicha por baixo do bico. O pardal comum tem aqui esta extensa mancha negra ao longo do pescoço. Entre este e este geralmente dá um ar de ser assim mais simpático, mais redondinho, cabeça avermelhada. Okay? Alvéolas. Temos em Rio e Ribeira alvéola cinzenta. Por exemplo, podemos andar na montanha da Freita onde quisermos, mas só vamos encontrá-la em zonas onde haja pequenos rios, não assim no meio dos prados. Se virem uma alvéola com amarelo nesta altura do ano, e mesmo nas épocas de reprodução, há aqui claramente um núcleozinho de reprodução de alvéola amarela, e elas muitas vezes reproduzem-se em montanha, que tenha assim um amarelo variável em termos de extensão, porque há várias subespécies. Esta aqui, se tiver um dorso não cinzento, é a alvéola amarela. Porque a alvéola cinzenta, ainda que também tem este amarelo, e às vezes isso confunde as pessoas, tem cinzento na parte dorsal. Está bem? São duas características importantes para avaliar, e esta geralmente é ao pé de rios. Estas, por exemplo, gostam de campos, gostam de vacas, ovelhas, muitas vezes andam nesse ambiente agrícola. Depois também é importante saber o chamamento em voo, amanhã vamos ter a oportunidade de ouvir, seguramente. E a alvéola branca, que está por todo o lado, cidades, campo, estradas. Petinhas, há muitas também. Esta é invernante, a petinha dos pratos, deve ser seguramente a petinha mais comum aqui no inverno, agora não vamos ver nenhuma. Estas, as petinhas das árvores, estão agora a passar em força, por isso vai-se ver e ouvir, é um som muito importante, é um chamamento muito agudo que se ouve agora, e que estão agora a passar um pouco por todo o lado, petinha das árvores, antes trivialis, e temos algumas antes campestres também em migração e também durante a época de reprodução. Uma petinha grande, que caminha muito, uma postura muito pernalta e uma cor creme. Pelo menos agora, nas épocas de passagem, também há muitos juvenis, eles são bastante cremes. E depois no inverno, quando vier esta, há também que procurar, junto a linhas de água, campos alagados, a petinha ribeirinha, que é mais cinza no dorso, algum riscado, e pintalgado difuso aqui na parte lateral, no flanco, enquanto que a petinha dos pratos tem um pintalgado um bocadinho mais vincado, mais ponteado. E, terminando agora com os fringilídeos, temos o tentilhão comum, que tem, no caso dos machos, uma plumagem de verão e uma de inverno, que são bastante diferentes. Aqui temos a plumagem mais típica da época de reprodução, com um contraste grande entre o vermelhado e o azul da cabeça. E depois varia para um tom mais esverdeado, mais próximo das fêmeas. Também é importante saber o canto e os chamamentos. Há às vezes a confusão entre o chamamento do tentilhão e do chapim real. Geralmente o chapim real faz um tchim com esta descendência, enquanto que o tentilhão comum muitas vezes faz um tchim, e às vezes faz duas, faz tchim, mas iguais, não descendentes uma em relação à outra. E isto vamos ouvir amanhã também seguramente, que eles continuam a vocalizar muito nesta altura. No inverno, e há alguns registros de inverno, temos o tentilhão montês, já muito mais alaranjado, gosta de zonas agrícolas também, pode estar até em partes baixas, não necessariamente em zonas de serra, embora goste também de zonas de serra. Se houver arbustos com bagas em serra, também aproveite e pode-se juntar a bandos de tordos. Aqui na região há muitos registros,
tanto em época de reprodução como de inverno desta espécie, o Dom Faf, pirrua, gosta de zonas florestais, sebes, pode também estar perto de zonas povoadas, ou zonas urbanizadas. Depois, muito difícil de ver, muitas vezes aparece muito esporadicamente, pelo menos aqui, se formos mais para o interior, no Distrito da Guarda, em Bragança já se vê mais, mas para aqui serão sempre observações mais isoladas, de bico grossudo. Eu digo que aqui só há uma, na Serra da Freita. Uma ave inconfundível, se a virmos bem, estes tons alaranjados e cinza do pescoço, e depois o bico extraordinariamente grande e poderoso. E também há um registro só, mas deve haver mais casos, porque havendo, por exemplo, pinos silvestres, pinheiros silvestres, alguns bosquetes por aí dispersos, pode aparecer o cruzabico. Este bico é mesmo assim, cruzado. Não há aqui nenhum problema com este bicho. Ele tem um bico cruzado, que lhe dá o nome. Neste caso temos um macho, as fêmeas são esverdeadas. É uma espécie que tem explosões, tem booms de reprodução. Há anos em que aparecem por todo lado, há outros em que só aparecem nos sítios clássicos e, com sorte, no meu caso, de alguns locais da Serra da Estrela, aqui parece ser associado ao pinos silvestres, aqui na zona de Morujal, há um pequeno bosquete de pinos silvestres e esse é um bom sítio para procurar. Amanhã podemos espreitar, não sei se é uma época boa, confesso que não tenho a certeza, porque é uma espécie que não tem um padrão muito óbvio, varia bastante e varia de ano para ano, muitas vezes, mas podemos procurar amanhã, a ver se ele aparece. E outros fringílides mais comuns, o verdilhão. Aqui é importante que, além do verde geral do corpo, tem uma risca amarela, muito importante, em condições de luz, mas às vezes vê-se mais o amarelo da asa do que o verde do corpo. Depois o chamariz, serinos, é o nosso canário do continente, tem estes tons amarelados, um urupígio amarelo muito evidente, mesmo em voo, e também é importante saberem o canto destes todos, porque o canto diz-nos logo onde é que eles estão, e os chamamentos também. Os pinta-roxos conseguem-se identificar muito rapidamente pelo chamamento, mesmo em observações em grande altura, em que eles passem em bandos, e nem é preciso serem observados se soubermos os chamamentos deles. Geralmente anasalados, graves. Quando vistos, tem aqui, no caso dos machos, esta coloração avermelhada muito evidente no pescoço, em época de reprodução. Vitacilgos, inconfundíveis também, com esta máscara, este vermelho, mais extenso dos machos, menos extenso nas fêmeas. Depois, no inverno, temos o lugre, geralmente gostam de linhas de água, é muito associado à presença de amieiros, onde houver amieiros produtivos, geralmente há bandos de lugres pendurados, ao contrário, nas inflorescências, e é muito mais fácil encontrá-los ao longo das linhas de água do que noutros habitats, mas eles podem estar um pouco por todo lado, no inverno geralmente são comuns, há anos com muitos, há anos com menos, é como os tordos, há anos em que vêm muitos do norte da Europa, outros anos em que vêm menos, isto em princípio tem a ver com condições climatéricas mais a norte, e também sucesso reprodutivo. E este será mesmo o último grupo, escrevedeiras. As escrevedeiras têm os bicos fortes, tipo pardal, mas mais alongado, geralmente com um dente no maxilar inferior. O caso mais extremo é o trigueirão, gosta mais de zonas agrícolas, zonas mais baixas, não tanto de serra, embora possa aparecer no fim do verão. E depois esta, que é a escrevedeira de garganta preta, em brisacírus, com o mesmo tipo de bico, mas colorações muito mais vivas, cabeça amarela, com riscas pretas, tons cor de tijolo no dorso. E em montanha temos a cia, que também é uma escrevedeira, há até um nome antigo que é a escrevedeira de garganta cinzenta, mas atualmente é quem já aceita como cia, tem a ver com o som, cia. Este ciar é um som muito típico de montanha, de zonas de rochas, novamente, usando o nome em inglês, é o rock bunting, a escrevedeira das rochas, e é um ciar que temos que distinguir do ciar da escrevedeira de garganta preta. Geralmente é mais curto e mais grave, mas convém sempre tentar observar, porque é muito fácil confundir o chamamento, o ciar destas duas. E em montanha não há muitos registros, e este aqui é numa época de reprodução, por isso pode haver algum núcleozinho ali, em zonas elevadas. Podem não ser montanha pura e dura, podem ser planaltos de 600 metros, zonas não muito altas, podem aparecer. A sombria, que é uma escrevedeira muito bonita, com este bigode e com um anel orbital branco muito evidente, e depois todo este laranja e castanho riscado no dorso. Tem um som muito triste, muito arrastado, também um som típico de zonas de montanha, em época de reprodução. E, como eu dizia no início, muito mais haverá para descobrir, ou pelo menos estas, que dei por falta delas quando estava a fazer os registros. Procurem todos os abutres que passem, a ver se algum dia aparece um abutre preto, é uma questão de tempo. No inverno há um falcão que também tem que andar por aí, que é o esmerilhão. Épocas de migração devem dar aqui algum bando de abelharucos, né? Tem que estar a passar por aí. Zonas de rio devem ter algum maçarico das rochas. E tudo isto
são espécies que não estão na lista, mas quase certeza que andam por aí. Na época da migração, muitos rábio-ruivos de testa branca, de certeza. E, como eu dizia há bocadinho, no inverno, nos bandos de tordos, algum tordo-ruivo haverá. E mesmo até, Susana, algum caçador que tu conheces, alguém que caça tordos, podia dar informações interessantes sobre locais onde possa ser abundante o tordo-ruivo, porque tem que haver. Zonas do olival, não é? Ou alguém que esteja a assistir aqui à palestra, se calhar, conhece alguma zona de tordo-ruivo e acrescenta-se já uma espécie à lista do Geoparque. Não sei se Já acredita que podes vai surgir aí. acrescentar o maçarico. É, boa, então é isso. Cosme, sim, o João Então Cosme pronto. está a partilhar que Então, João, já ouviu no fica já com Rio essa Paiva. função. É óbvio, tem que haver, tem que haver. Ou seja, só falta lá entrar esses registros. Por isso, João, estás convidado a aumentar para 123 o número de espécies do Arouca Geoparque. E aqui, curiosamente, esta é interessante porque pode não ser tão comum assim, e é um bicho não muito fácil, tem que se ver bem, ou então saber bem o canto, que é Curruca ibérica. Esta mudou completamente de nome. Esta era Sylvia cantillans e agora chama-se Curruca ibérica, que é a tutineira de bigodes. E mais para o interior é muito mais fácil detectá-la, mas em princípio tem que passar aqui, no mínimo, na época de migração. Tá bem? Por isso, vários desafios ficam aqui para os habitantes locais e pessoas como eu que gostam de vir cá de vez em quando. Temos muitos desafios. Chama a atenção só pela maravilha que é o mundo das aves, não é? E há aqui muita coisa que se podia ter falado, e eu misturo muita parte de identificação com o comportamento, há várias coisas que eu gosto de misturar e tentar arranjar um contexto à volta de cada espécie. Há uma que me chama muita atenção e que recentemente fiquei a saber, que é esta, o rábio-ruivo de testa branca, que poderá ser a ave que mais sons consegue imitar de outras aves. E um investigador espanhol gravou um canto de cerca de 1 hora, de um que imitou nessa hora 50 espécies diferentes de aves. Um rábio-ruivo de testa branca a imitar 50 espécies de outras aves, que é surpreendente e que, pelo menos para mim, foi uma surpresa grande que não associava sequer esta ave aos grandes imitadores, que geralmente pensamos sempre nos estorninhos e corvídeos, e esta parece ser a campeã. Ok? Fica esta nota. Também, se alguém quiser contactar-nos para alguma atividade, alguma pergunta que tenha, algum trabalho com alguma escola, qualquer coisa que a gente possa ajudar, o Servas está cá para isso, não só para a parte de receber animais feridos, tratá-los e libertá-los, mas, e cada vez mais, toda a parte de sensibilização que queremos associar ao nosso trabalho. Consultem as nossas páginas, fica ao contacto também, para alguma questão que tenham, e foi um prazer estar com vocês. E agora, questões que hajam, também podemos falar um bocadinho. Obrigada, Ricardo, pela excelente apresentação e aqui por esta viagem nestas 123 espécies registadas no território. No bate-papo não tenho nenhuma questão, não sei se calhar podes tirar a partilha de ecrã, Ricardo. Não sei se algum dos participantes quer fazer alguma questão. Se quiser pode ligar o micro e colocá-la. Já vamos um bocadinho adiantados na hora, portanto é natural que queiram agora eventualmente ir descansar. Portanto, Ricardo, creio que não há nenhuma questão? Não? Estou a visualizar todos. Ok. Quando é bem explicado, diz o Anselmo, e bem, não há questões. Portanto, obrigada, Ricardo, agradeço mais uma vez o facto de teres disponibilizado parte desta tua noite para estar aqui connosco. Agradeço também a todos os participantes por terem manifestado interesse e participado neste webinar. Para aqueles que amanhã irão estar na saída de campo, dou nota porque não o fiz no e-mail que enviei, de que é importante levar caso tenham binóculos ou outro equipamento para observação e eventualmente guias que possam apoiar também aquilo que vamos observar. Teremos alguns para disponibilizar, mas se eventualmente tiverem também podem-se fazer acompanhar deles. O próximo webinar será para o final do mês de outubro. O tema selecionado são os cogumelos, portanto, teremos connosco o professor da Universidade de Évora, o professor Paulo Oliveira, que nos vai fazer o webinar e depois acompanhar na saída de campo, e temos-la marcada para o último fim de semana de outubro, 29 e 30 de outubro, sendo que, entretanto, passaremos à divulgação e depois, se tiverem interesse, poderão então se inscrever.
Posto isto, agradeço mais uma vez a vossa participação. Em nome da Associação Geoparque Arouca e do município de Arouca, agradeço mais uma vez a presença do Ricardo, e para aqueles que participam amanhã na saída de campo, até amanhã. Para os restantes, um bom fim de semana e uma boa noite a todos. Um bom fim de semana para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.